Agora sim. Boa noite, gente, para todas e para todos. É uma alegria imensa para mim iniciar esse semestre com a turma de artes visuais do período noturno do Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Então, a minha volta, né, das férias em aula com alunos está iniciando hoje, embora os professores já tenham começado no dia 30 a fazer todo o planejamento para vocês. Muito bem-vindos e bem-vindas a todos vocês, alunos. Essa turma é uma turma muito especial, porque eu fui, né, sorteada, fui a sortuda que vou dar aula para essa turma que tem alunos do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto semestre. Então, a gente vai juntar várias experiências, né? Várias pessoas numa disciplina super, hiper, mega, blaster importante para o curso, que se chama Metodologia e Prática do Ensino da Arte no Ensino Fundamental. Tá? Vocês podem estar estranhando, né, gente? Porque, assim, eu sempre dei aula de didática no curso de artes visuais, mas eu concluí a minha formação em artes visuais também. Então, eu sou formada em educação física, em pedagogia, em artes visuais, tá? 3 graduações. E com a graduação em artes visuais, né, a especialização também, o mestrado na área da educação, e quase aí 14 anos dando aula para o curso de artes visuais. Então, assim, vou trabalhar essa disciplina esse semestre com vocês, tá? Deixa eu só ficar atenta aqui à questão do bate-papo, porque senão eu acabo me perdendo, né? Peterson aí falou, bravíssima. E também, deixa eu ver agora, nós estamos com 23 pessoas. Então, gente, como hoje é o primeiro dia que vocês estão tendo aula, né? Aula com o professor, porque vocês tiveram encontros, né, com o pessoal do EAD, com a coordenação, com o pessoal do Shalom, né? Então, a segunda, a terça e a quarta-feira foram todas atividades para acolher vocês, né? Para recepcionar vocês e com caráter mais geral dentro, né, do curso universitário, da questão, né, mais geral do curso de vocês. E agora, na quinta-feira, é onde iniciam as disciplinas. Então, eu acredito que vocês estejam tendo a primeira aula desse semestre, né, comigo. Então, fico assim bem feliz e bem honrada de ter vocês comigo hoje num momento de aula, tá? Gente, fiquem calmos, tá? Eu sei que vocês estão. Vamos ficar aí, né? Conter a ansiedade, porque eu sou bastante ansiosa também. Mas hoje a gente vai passar muitas informações para vocês sobre a disciplina, sobre como ela vai acontecer, né? Sobre o que nós vamos estudar, o que os alunos de primeiro semestre podem esperar dessa disciplina, dessa professora que vos fala, tanto os alunos do segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, né? O que vocês podem esperar da disciplina. Eu fiquei pensando, né, essa semana toda, gente, o pessoal do sexto semestre deve falar assim, gente, como que nós estamos quase nos formando e vamos ter aula de metodologia do ensino, né? Metodologia e prática do ensino de artes. Então, assim, quem está no sexto semestre, no quinto semestre, realmente vocês têm uma bagagem já muito grande do curso, né? Vocês já até devem ter tido metodologia do ensino da artes para o ensino médio, então vocês já tiveram também várias outras disciplinas, né, dentro do curso. Então, isso, o que torna interessante vocês fazerem metodologia e prática do ensino da artes no ensino fundamental agora? Porque vocês têm muita experiência, então vocês vão poder contribuir tanto com a disciplina, né? Além da professora, vocês vão poder ensinar muitas coisas também. Então, vocês vão poder colocar aí relatos de experiências, de outras disciplinas, de estágio, né? De práticas que vocês tenham de alunos que estão no final do curso. Mas a disciplina também vai ser bem interessante para quem está começando, né? Para quem está nos semestres iniciais, aí, primeiro, segundo, por poder compartilhar com alunos que também têm mais experiência, com a professora, né? E já dar um pontapé inicial do curso, já falando do quê?
de ensino de artes para criança, para, né, pré-adolescente na escola. Então, às vezes, o aluno chega no primeiro semestre, não sei se aconteceu com o pessoal aí que já estudou o primeiro semestre, mas muitas vezes tem aquelas matérias mais teóricas, né? E o pessoal fica, cadê a arte, né? Cadê o ensino da arte? Cadê a arte na escola, né? Quando que você, tipo, vou ver coisa de professor mesmo? Então, para quem está no primeiro semestre, no segundo semestre, que está no início do curso ainda, também vai ter contato com uma disciplina que vai falar o quê? Poxa, como que eu vou dar aula, né? Como que eu vou professorar? Como que eu vou ensinar arte para os alunos? Então, acredito que vai ser, sim, uma simbiose bem interessante nessa disciplina que vai ter todas essas pessoas de todos esses semestres diferentes, tá? Conto com a colaboração de todos vocês, com a contribuição de todos vocês, com a ajuda de todos vocês. E o intuito maior, né? O meu intuito maior como professora é que vocês construam conhecimento, com que vocês aprendam, né? E com que vocês aproveitem bastante a disciplina, pensando, né, na sua vida depois da formatura como professores, mas também durante o curso, que vocês vão ter vários momentos que vocês vão precisar realmente ensinar e se colocar nesse papel de professor, mesmo sendo ainda estudantes, tá bom, gente? Então vamos lá. Eu preparei um slide para vocês, porque eu sou a louca do slide. Eu adoro, né? Que tenha algo para a gente ver, além de ficar me ouvindo, né? E me vendo aqui. Iago, calma aí que tem uma pergunta do Iago. Eu estou autorizando todo mundo, tá, gente, a entrar. Se por acaso a pessoa está aguardando e não foi autorizada ainda, pede a pessoa entrar de novo, porque deve estar tendo algum probleminha, né, nessa questão da entrada dela. Porque eu acabei, sim, a pessoa pediu autorizo na hora, a pessoa pediu autorizo na hora. Inclusive, gente, para alguns alunos aqui na turma, aparece também, né, para aprovar a entrada de outras pessoas. Pode aprovar também, se vocês verem antes de mim, tá? Mas, assim, aparentemente aqui tá todo mundo aprovado, tá? Que boa noite, a Beth está tentando entrar. Então, todas as solicitações de entrada na aula que eu recebi, eu dei autorização, gente. Então, se por acaso alguém tiver contato com a Beth aí, ou de alguém que está tentando, pede para ela tentar de novo, porque às vezes, tá, gente, nessa questão da tecnologia acontece esses tilts, tá? Esses creps aí. Essas coisas que a gente não consegue entender muito bem. Mas fala para ela tentar de novo, se ela não conseguiu ainda. Eu sei também, gente, que às vezes acaba, né, a pessoa sai da aula, eu fico, gente, a pessoa saiu da aula, será que tá muito chato? Mas é a conexão, às vezes, que cai, né? O modem que desliga, a internet que não tá tão boa, né? Ou precisou desligar e vai voltar depois, mas sintam-se à vontade aí em relação à disciplina, e se aparecer para alguém autorização para alguém entrar, pode mandar ver. Gente, então, como eu falei para vocês, eu vou. Como que eu faço isso agora? Gente, eu não lembro mais. Eu vou. Aqui. Eu vou. Aqui. Eu vou compartilhar com vocês um slide, tá? Que eu fiz especialmente para o dia de hoje. Opa! Até vou colocar aqui para ocultar. Opa, gente, calma aí que eu tô meio aqui para ocultar. Aí fica maior para vocês. Eu também consigo passar, tá? Vocês estão vendo aí, gente? Vocês estão conseguindo enxergar o slide? Calma aí que tem gente que está tentando entrar, mas eu não estou vendo aqui. Aqui, Isabel. Sim. Opa, então vamos lá, gente. Eduarda falou que sim, Yasmin falou que sim, Angela falou que sim, ok, ótimo. Gente, então eu preparei esse slide para vocês, que vocês já conhecem, né? Que é um slide padrão da Ítalo, com essa cor que eu admiro muito, verde Tiffany, mais escuro. E a nossa disciplina é um termo bem grandão, né? O nome da disciplina é bem grande. Então, é metodologia e prática do ensino da arte no ensino fundamental 1 e 2, tá, gente? Esse ensino fundamental 1 e 2, ele compreende o primeiro, segundo e terceiro aninho do ensino fundamental, né? Quando a criança tem 6, 7, 8 anos, que chama-se ciclo 1. Depois, 8 e 9 anos, que é o ciclo 2. Depois, 10 e 11 anos, que é o ciclo 3. E 12 e 13... Não, desculpa, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, que é o ciclo 4 do ensino fundamental, tá?
Eu aposto que quando vocês estudaram, né, na vida de vocês, o ensino fundamental, talvez nem chamasse ensino fundamental, porque quando eu estudei chamava primeiro grau, tá? Depois virou ensino fundamental, aí ensino fundamental 1 e 2, e agora tem os ciclos, né? Então, assim, é uma coisa que vai mudando durante o tempo, mas o que vocês vão perceber é que é muito parecido quando vocês estavam na escola, né? Ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. E o que vai mudar da época que vocês estudaram para agora é que agora o ensino fundamental tem 9 anos. Então, não tem mais de primeira a oitava série. Inclusive, nem chama série, né, gente? Que mudaram, mas como eu fiz primeira série, segunda série, terceira série, eu tenho muita dificuldade de pensar na minha cabeça primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Porque eu não sei se vocês também pensam assim, né? Mas na minha cabeça eu falo assim: se eu falar para vocês assim, eu tenho um filho que está no primeiro ano. Na minha cabeça vem primeiro ano do ensino médio, porque primeiro ano é coisa, né? Primeiro ano, segundo ano é uma coisa mais sisuda. Se eu falasse assim, eu tenho um filho que está na primeira série, vocês vão pensar o quê? Opa, uma criança. Eu tenho um filho que está no segundo ano, vocês vão falar, opa, pode ser criança ou pode ser adolescente. Então, agora, gente, agora não, né? Há 10 anos já, mais de 10 anos, com a mudança da nomenclatura, o primeiro, o segundo e o terceiro ano tem que ser sobrenome. Olha que absurdo. Então, se eu falar assim para vocês, eu tenho um filho que está no primeiro ano, daí eu tenho que falar do ensino fundamental, para vocês saberem que ele é criança. Se eu falar, eu tenho um aluno no primeiro ano, e para vocês saberem que ele é adolescente, do ensino médio. Então, assim, né, gente, tem essas enroladas aí. Mas, na minha também, continuo falando sério. Pois é, gente, e eu fico morrendo de vergonha de, às vezes, estar dando aula para vocês na universidade e falar assim: imaginem que vocês estão dando aula para a quarta série. Daí eu penso assim, Cláudia, você está falando errado. As pessoas vão falar, olha, ela nem sabe que é quarto ano que mudou. E tem gente que ainda fala assim, professora, não é quarta série, é quarto ano. Aí já corrige a professora, né? Eu falo, ai, meu Deus do céu, que vergonha. Então, muitas vezes não, né? Algumas vezes eu vou dar aquela tropeçada, tá, gente? Quinta série. Não, gente, não, quinto ano. Porque, na verdade, hoje em dia, a nomenclatura correta é primeiro ao nono ano do ensino fundamental, tá bom? Mas isso tudo eu tô falando, gente, vocês verem, né? Para falar o nome da disciplina. Então, metodologia e prática do ensino da arte no ensino fundamental 1 e 2, ou seja, de primeiro a nono ano, tá? Como que você ensina, como que você dá aula, como que você trabalha com o componente curricular arte dentro, né, do primeiro ao nono ano do ensino fundamental, tá? Na escola, na educação. E claro, né, gente, eu não poderia deixar de falar que eu coloquei aí uma gravura, uma figura, né, do Guernica, que é um quadro muito, muito famoso do Picasso, né? Afinal, estamos no curso de arte e eu sou, além de professora de arte, uma admiradora também, né, gente, da arte, de todas as linguagens artísticas. E eu coloquei o Guernica, gente, especialmente porque ele é um quadro que fala de luta, né, de resistência, também de sofrimento, né, de um povo ali. Então, um pintor que retrata realmente o ser humano, né, a alma humana, o mundo, né, que a gente vive. Eu tive oportunidade. Tive a oportunidade de ver o Guernica, gente, quando teve uma exposição do Picasso na Oca. Será que veio o Guernica, gente? Agora eu não sei, eu tenho foto e não tenho cabeça, né? Mas eu fui na Oca há muito tempo atrás, há mais de 10 anos, quando veio uma exposição do Picasso, e eu acho que o Guernica tava assim, mas depois eu vou pesquisar direitinho, tá? Mas dependente do Guernica ter vindo ou não, né, nessa exposição, o Guernica está aí no nosso slide de abertura da nossa disciplina, tá joia? Lembrei dele, assim, que seria uma coisa bastante significativa para o nosso primeiro dia de aula. E é interessante, né, gente, que tem, assim, o Brasil é tão grande, né? O Brasil tem tantas pessoas e o nosso país tem ainda uma educação de certa forma tão precária, se você for pensar no sentido da totalidade, né, do acesso à educação. Então, tem pessoas que têm acesso a uma educação de
super qualidade, mas tem pessoas que ainda não têm acesso à educação, tem pessoas que têm acesso à educação, mas que não é de qualidade. E eu, nas férias, eu tive o contato com algumas pessoas e também fiquei sabendo de histórias, assim, né, de pessoas, de brasileiros, que às vezes a pessoa fala assim, Tom Jobim, não sabe quem é, gente. Aí, tipo, Chico Buarque, Vinícius de Moraes, não sabe quem é. Então, imagina, por exemplo, Picasso, o Guernica, né? Que são coisas que poderiam ser conhecimentos mais populares, que todo mundo, né, tivesse mais acesso, que todo mundo conhecesse. E eu acredito, e estudei, né, também sobre isso, que a aula de arte na história é onde a gente vai ter o contato, né, com esse universo da arte, com a história da arte, com conhecimento sobre arte. Não só, né, fazer arte, apreciar a arte, compreender a arte, né? Vou usar um termo aqui que alguns já conhecem, outros não, fruir a arte, mas o saber sobre arte, né, conhecimento sobre arte é coisa que a gente tem que ter na escola. Então, qualquer cidadão brasileiro que tem acesso à educação, que é um direito, né, de todo cidadão, deveria conhecer, né, um pouco de, não aprofundadamente, claro, mas um pouco de história da arte, né, de todas as, conhecer um pouco das linguagens artísticas, de conseguir fazer arte, apreciar arte, né, compreender arte, fruir a arte. Então, acho que o papel do professor de arte na escola é um papel muito importante no sentido do povo brasileiro mesmo ter essa educação para a arte, né? E ter também, de uma certa forma, uma educação geral, né? Que essa disciplina tão maravilhosa, esse componente curricular tão maravilhoso, contribui. Mas, gente, vamos passar para o segundo slide, né? Senão eu fico aqui falando a noite inteira sobre isso e a gente não sai do lugar. Gente, uma coisa importante para a gente conversar hoje é o seguinte: hoje, especificamente, a gente tem algo na nossa aula que é a apresentação do plano de ensino da disciplina. Então, essa aula de hoje tem o intuito de vocês me conhecerem. Calma, pessoal do primeiro e do segundo semestre, que deve já estar me achando doida, apesar que eu já tô calma, né, gente? Tô tranquila aqui, ó. Eu vou me apresentar, né, enquanto professora, minha formação, o que eu estou fazendo aqui, etc. Mas o intuito maior da aula de hoje é vocês conhecerem um pouco da disciplina, como que ela se constitui, né, como que ela foi construída, qual que é a proposta dela para o semestre, ou seja, o que vocês vão aprender, como que vocês vão aprender, como serão as aulas, qual é a principal bibliografia, qual é o conteúdo e etc. Então, assim, a gente vai ter matéria que vai cair na prova. Eu nem gosto de falar essas coisas, né? Mas claro que tudo que eu vou falar hoje faz parte do nosso entendimento sobre a disciplina. Mas é mais uma apresentação dela para que na semana que vem a gente entre num conteúdo um pouco mais denso, tá, gente? Então hoje vai ser bem tranquilo para também não assustar ninguém, tá? Então, uma das coisas que faz parte da apresentação da disciplina é a gente, né, contar, né, expor aqui para o aluno a proposta da disciplina, que antigamente, né, ou num nome mais formal, se chama ementa, tá, gente? Com T de tatu no final. Mas ementa, gente, se eu falar assim, vou passar para vocês a ementa. Primeiro que um monte de gente vai achar que é emenda. E segundo que ementa não é uma palavra que a gente costuma usar, né, no dia a dia, na nossa escrita, né, na nossa fala. E eu sempre gosto de falar isso para o aluno, gente, porque, assim, uma coisa que eu nunca esqueço e que eu já falei para vocês, porque já estudou comigo, que vergonha, mas eu falo assim, a primeira lição de todo professor é nunca esqueça que você já foi aluno. Lembre das dificuldades de quando você era aluno, das alegrias de quando você era aluno, né? Para que você, quando for dar aula, possa ter, né, esses sentimentos de aluno também na sua cabeça ao pensar no sentimento que os seus alunos vão ter. Então, eu falo isso da proposta da disciplina, gente, porque eu passei minha primeira faculdade inteira, 4 anos, todos os professores indo na sala de aula na primeira semana falando a ementa, e eu não sabia o que era ementa. Né? E isso, assim, teoricamente, gente, não pode acontecer. É culpa do professor? Um pouco, porque ele poderia falar, né, o que é ementa.
pra gente. É culpa do aluno? Também, porque eu poderia ter ido no dicionário, né, procurado o que é ementa. Mas, gente, eu vou conversar para vocês aqui um bafão pedagógico. Só quando eu comecei a dar aula, até meu cachorro tá nervoso aqui. Só quando eu comecei a dar aula no ensino superior, que eu tive que falar para o aluno a ementa, eu falei, gente, eu não vou falar isso. Por quê? Porque se o aluno perguntar para mim, Cláudio, o que é ementa? Eu vou falar, não sei. Aí eu fui no dicionário, gente, fui atrás de saber o que era ementa. E eu descobri que é o quê? A proposta da disciplina. Aí eu falo assim, gente, por que o mundo científico, né, não é um pouco mais fácil, né, pra gente? Por que não usa umas palavras um pouco mais tranquilas? E aí eu gosto de colocar no slide para vocês proposta da disciplina. Então, aqui essa disciplina se propõe. Então, essa disciplina, ela se propõe, né, a proposta dela é proporcionar para os alunos, ou seja, vocês, experiências teóricas e experiências práticas sobre o quê? Sobre as metodologias do ensino da arte no ensino fundamental. Então, gente, não tem como fugir da teoria, tá? Eu sei que no nome da disciplina está escrito prática. Você fala, professora, é disciplina prática. Não é disciplina toda prática, nem toda teórica, tá, gente? Então, nós vamos ter teoria, nós vamos estudar as principais metodologias do ensino da arte no ensino fundamental, que é diferente, tá, gente? Em muitos aspectos da metodologia do ensino da arte para o ensino médio, porque a gente está falando de crianças, né? Pré-adolescentes, e no ensino médio a gente já está falando, né, de adolescentes, pessoas que têm uma cabeça com um pensamento diferente, né, uma forma diferente de pensar, de agir, de sentir. Então, é importante a gente também pensar nisso. Então, a gente vai ter contato com algumas das principais teorias da metodologia, né, de como o professor tem que dar aula, né, o que ele tem que proporcionar para o aluno, quais as experiências que o aluno tem que ter, e também nós vamos ter nessa disciplina, aulas práticas. Então, as aulas práticas, gente, elas podem significar duas coisas. A gente verificar, a gente observar e a gente analisar algumas práticas de alguns professores com, né, o ensino da arte. Então, a gente pode ver vídeos, a gente pode ver trabalhos propostos na internet, a gente pode analisar planos de aula. E prática também, a gente pressupõe que vocês, alunos, vão, né, planejar uma aula, dar uma aula. A gente também vai fazer algumas atividades práticas que nós poderemos, né, dar para os alunos quando a gente for dar aula na escola. E aí, tendo essa experiência prática de alguma atividade, a gente vai daí analisar, né, para qual idade essa atividade é interessante, o que ela está ensinando para o aluno, o que ela vai, né, oferecer na formação integral do aluno, quais são os materiais que são necessários. Então, essa disciplina tem esses dois lados, tá, gente? Proporcionar para vocês tanto experiências teóricas como experiências práticas de quê, professora? De como ensina a arte na escola, tá? Para criança desde 6 aninhos de idade até os pré-adolescentes com 14, né? Ou quase já adolescentes com 14 anos. Ali está escrito ciclo 1 ao 4, gente, que é uma coisa meio na nossa cabeça meio esquisita, porque assim, professora, mas não tem ensino fundamental 1 e 2 só? Sim, gente. Existe essa nomenclatura, né? Ensino fundamental 1, que é a primeira etapa, que é de primeiro ao quinto ano, e tem essa nomenclatura, ensino fundamental 2, que é de de sexto até nono ano, tá? Olha a minha cabeça lá, gente, primeira, quarta, quinta, oitava, primeira, quarta, quinta, oitava, ó, tá? Mas existe nos PCNs, né, na legislação da educação brasileira, esses 4 ciclos. Então, o primeiro ciclo é primeiro, segundo e terceiro aninho, segundo ciclo, quarto e quinto aninho, terceiro ciclo, sexto e sétimo aninho, agora eu falei certo, né? E quarto ciclo, oitavo e nono ano. Ufa, consegui. Tá? É um rolo do cão, mas a gente vai conseguir ir se adaptando, tá joia? Tudo bem até então, gente? Alguma pergunta, alguma colocação, alguma ideia, alguma sugestão, alguma crítica? Façam aí pelo chat ou levantem a mão virtualmente ou, né, abre a câmera e levanta a mão. Mas se tiver tudo bem, eu vou continuar, tá? Vou passar para o próximo slide. Vamos lá, pessoal. Então,
falando aí para vocês da proposta da disciplina, a gente tem agora um pouco da metodologia de aula nossa, tá, gente? Não metodologia do ensino da arte, no ensino fundamental, das nossas aulas. Então, nós vamos ter. Ah, o Gabriel falou que tá tudo ok. Simbora. Simbora, virgulino, né, Ana Clara? Vamos lá. Gente, nós temos aula. Quem já teve aula comigo sabe como é que é mais ou menos, né? Vai ter aula expositiva dialogada, muitas vezes mais expositiva do que dialogada, porque às vezes eu, né, falo assim para vocês falarem assim, não, senhor, tá bom, não tem nenhuma dúvida, tá ok. E muitas vezes os alunos falam, professora, quando eu vou pedir muito nessa disciplina, gente, para vocês falarem assim, coisas que vocês lembram, não hoje, tá, gente? De atividades da aula de artes quando vocês faziam ensino fundamental. Então, vocês vão falar, professora, quando eu estava no ensino fundamental, eu lembro muito, né? Uma das coisas que me marcou foi uma atividade, vou falar até uma que me marcou muito, gente, acho que todo mundo marca, que é uma atividade que eu fiz na arte, que eu nem vou analisar ela, tá? Só vou falar mesmo, relatar, que a gente pegava uma folha de sulfite, dobrava no meio, tá? Para marcar a folha de sulfite, a gente pegava e colocava tinta de um lado, depois pegava a folha, fazia assim, e quando abria, parecia tipo uma borboleta, porque ela espelhava, né, aquela coisa do lado. Eu não sei se alguém já fez isso na aula de artes. Alguém já fez, gente? Fala aí. Porque, assim, é uma coisa, gente, que eu nunca esqueci de quando eu era criança na minha aula de arte, tá? Ah, sim, haha. Eu acho que é classicão essa, né, gente? É que nem nas ciências, quando a gente coloca a sementinha de feijão no algodão, todo mundo fez praticamente, todo mundo não, né? A maioria das pessoas fizeram. Esse da arte é uma, assim, que eu nunca esqueço, tá? E esses dias eu vi na internet, esses dias não, gente, faz uns anos, né? Eu vi na internet um que é meio parecido, que você coloca tinta numa folha assim, ó, e espalha, e põe um barbante com uma tinta preta, e aí puxa o barbante. Vocês já viram essa? Fiz isso na minha turminha de educação infantil, eles amaram. Ah, esse da borboleta, né? Eles amam. Esse do barbante, gente, com preto, que é bem legal, né? É uma variação desse aí da borboleta, mas assim, o aluno, ele fica muito impressionado quando ele consegue, né, produzir alguma coisa que é, né, uma obra de arte para ele, uma obra de arte, uma parecido com uma obra de arte de alguma, né, de alguma experiência da arte que ele tem ali até então, né, como bagagem teórica que ele trouxe antes da escola, tá? Mas são coisas bem interessantes. Então, a nossa disciplina, ela pretende, sim, trabalhar com alguns relatos, né, de como, do que a gente teve na artes, com algumas atividades bacanas que a gente pode oferecer para os nossos alunos, né, como aí a Priscila falou, eu fiz isso com a minha turminha de educação infantil, arrasou, já pode contar para a gente, né, Priscila, como que foi, como que você fez, para a gente discutir né, quando chegar nessa aula. Mas eu não sei se vocês têm essa percepção, mas eu, como aluna do ensino fundamental, que faz, né, gente, miliano, uns quase 40 anos, eu lembro pouquíssimas coisas da matemática, a não ser umas coisas traumáticas. Eu lembro pouquíssimas coisas de português, a não ser as coisas traumáticas, né? Traumáticas como análise sintática, análise morfológica, aquelas coisas que a gente não entendia nada. Eu lembro muito de decorar coisa na história e na geografia. E eu lembro, assim, com muito mais carinho e com muito mais sentimento positivo a arte e a educação física, que na minha época chamava educação artística, né? Não chamava arte. O componente curricular chamava educação artística. Então, são memórias afetivas de coisas que marcaram, né, na minha aula de arte e que hoje eu posso analisar como profissional, né, dessa área como professora, e a gente também pode relembrar essas coisas. Então, são aulas expositivas que a gente vai ter, dialogadas, porque eu vou pedir para vocês, né, falarem também, conversarem, discutir, refletir sobre os conteúdos. Vão ter discussões orientadas, tá, gente? Do tipo, vamos analisar uma proposta de uma aula de um professor e a gente vai discutir sobre, né, quais são os objetivos, se a atividade atingiu o objetivo ou não, se era para a idade correta, se não era, né? Então, vão ter algumas discussões orientadas por mim. Vídeo didático-pedagógico, tenho até vergonha de falar, porque vocês sabem que eu sou a louca do vídeo, né? A surtada na yoga dos vídeos. Então, quando eu acho um material em vídeo que eu considero interessante para o nosso processo, né, de construção de conhecimento, eu trago na aula.
Então, né, vídeo da Univesp TV, vídeo de alguma professora dando uma aula de arte interessante. Então, eu vou procurar trazer alguns vídeos de atividades práticas, tá, gente? Para a gente entender melhor o conteúdo e, principalmente, fazer essa relação do conteúdo teórico, que são as metodologias do ensino da arte, com a parte mais prática da disciplina, né? Que na hora que a gente vai para a escola, que a gente vai ensinar a arte, é uma disciplina extremamente prática. Então, a teoria da arte, né, o conhecimento sobre arte vai estar junto com a prática que os alunos vão fazer, né, no componente curricular arte. Então, acho que é importante a gente também ver vídeos de coisas mais práticas. E, claro, gente, observação, análise e produção de atividades práticas. Então, a gente vai marcar, né, essa questão da pandemia que está aí um pouco melhor, né, gente, que a gente está vendo as escolas voltando. Então, na própria Ítalo, vocês já devem, né, quem participou da aula segunda, terça e quarta, já sabe que esse mês de agosto ainda vai ser online, mas acabando agosto, a gente vai marcar aulas práticas, não todas, tá, gente? Porque tem aulas que a gente vai conseguir dar, sim, online, e aulas práticas a gente vai marcar na faculdade para a gente colocar a mão na massa, tá? Para a gente mexer com o material e fazer e poder vivenciar atividades práticas que você, como professor, ensinaria para os seus alunos no ensino fundamental. Então, a gente vai analisar, observar e produzir atividades práticas nessa disciplina. Então, essa vai ser a metodologia de aula, tá bom? Dúvidas, críticas, sugestões, fale agora ou cale-se para sempre. Brincadeira, a gente pode falar a hora que vocês quiserem, tá? É claro, gente, que essa parte assim, professora, é muito chato, né? Ninguém merece, mas, gente, precisa ter, tá? Além da proposta da disciplina, essa disciplina tem alguns objetivos que a gente tem que cumprir, tá? Então, quando terminar a disciplina, lá em dezembro, a gente já com o panetone na mão, brincadeira, tá, gente? A gente lá em dezembro, a gente vai ter que ter atingido alguns objetivos com as nossas aulas, né, durante o semestre. Então, o objetivo aqui, gente, é para vocês alunos, tá? Então, eu vou dar aula no sentido que vocês atinjam essas coisas. Então, são 4 objetivos. 1, compreender os métodos e práticas de ensino da arte no ensino fundamental. Então, assim, você tem que sair dessa disciplina compreendendo como que se ensina, para que se ensina, né? Como que planeja, como que é a metodologia de dar aula de artes no ensino fundamental e como que é a prática de dar aula de artes no ensino fundamental. Então, pode ver que a palavra não é só entender, é compreender, porque assim, é entender, mas fazer o quê? As devidas relações entre tudo que está que versa sobre o ensino da arte na escola, nesse nível de ensino que é o ensino fundamental, tá? Um outro objetivo que vocês, como alunos, tá, gente, têm que atingir, depois que vocês terminarem essa disciplina, é contextualizar as produções artísticas dentro do conceito de arte e educação contemporânea. Então, assim, a história da arte, são os pintores, quais são as linguagens artísticas? É o teatro, é a dança, né? É a pintura, é artes visuais. Então, assim, como que eu vou conseguir colocar isso, as produções artísticas, dentro do conceito de arte e educação? Ou seja, de uma disciplina, aliás, esse nome não existe, disciplina, um componente curricular que chama artes, que está dentro da escola para ajudar na formação integral do sujeito na contemporaneidade histórica. Falei bonito agora, né, gente? Nossa, fiquei até orgulhosa de mim mesmo. Mas, gente, como que você vai poder contextualizar essas produções artísticas dentro do ensino da arte e educação? E, gente, cuidado, a gente não está na escola para produzir artistas plásticos, né, artistas dançarinos e etc, atores. A gente está na escola para quê? Para fazer com que a arte contribua para a formação integral do ser humano, para que ele seja um ser humano melhor, né, para que ele entenda a sociedade, consiga ler a sociedade, consiga viver, né, nessa sociedade e ser um ser humano crítico, reflexivo, autônomo, esclarecido, criativo, solidário e sensível. E a arte pode contribuir muito, né, com esse tipo de formação
do ser humano. Então, a gente vai ter que contextualizar essas produções artísticas para a escola, né? Então, a gente tem que meio que, como que eu vou dizer isso para vocês sem passar vergonha? Meio que fechar o nosso ângulo de visão para escola e não pensar em formação, né, de artes no sentido mais global, tá, gente? No sentido mais artístico, no sentido do artista. Então, embora muitos de vocês sejam artistas, a gente tem que pensar naquele conceito de artista educador, de artista professor, tá? E não só de artista no sentido de produzir a arte, mas de ensinar essa questão, né, das produções artísticas na escola. E tem mais dois objetivos, como eu falei para vocês. Deixa eu passar aqui o slide. Opa, tá separado, porque esse é bem grandão. Ó. Mas tem esse objetivo aqui, ó, localizar. Um objetivo que vocês têm que atingir, hein, gente? Não esqueçam, vocês já tiveram aula de didática, e o objetivo de aula não é para o professor alcançar, é para o aluno. Então, localizar as principais informações sobre os conceitos relativos à prática de ensino da arte. O que é prática de ensino da arte? É dar aula de arte, tá? Prática de ensino é o professor agindo lá na sala de aula. Relativos à prática de ensino da arte, após criteriosa leitura, né, de textos indicados, de autores que são, né, importantes nesse assunto, e também aprofundando aí esses autores e essas leituras nas nossas aulas, né, durante o semestre, para que vocês se formem, né, contribuam um pouquinho aí para a formação de professor de vocês. E por último, mas não menos importante, o objetivo número 4, que vocês vão ter que, depois que passar por essa disciplina, né, de metodologia e prática de ensino da arte no ensino fundamental 1 e 2, vocês vão ter que utilizar com propriedade. O que é propriedade, gente? Segurança, sabendo o que está fazendo, né? Tendo estudado sobre aquilo, tendo certeza do que está falando. Então, utilizar com propriedade os argumentos estruturantes dos autores selecionados, ou seja, eu li isso numa teoria, né? Eu analisei, eu refleti, eu questionei essa teoria, né? Pude produzir um conhecimento sobre como ensina a arte para criança, né, na escola, mas compor o que, gente, que eu adoro, a sua própria linha de raciocínio sobre as características fundamentais da teoria e da metodologia pedagógica, né, expressa em cada obra analisada, que é obra no sentido de, né, gente, as metodologias que a gente estudar, os livros que a gente estudar, os autores que a gente estudar. Então, eu sempre falo, gente, para os meus alunos, opa, calma aí que eu estava passando aqui errado. Eu sempre falo para os meus alunos, gente, a universidade, né, o Centro Universitário Ítalo Brasileiro, esse curso universitário que vocês estão fazendo, ele tem o intuito de mostrar os caminhos, de acompanhar vocês trilhando alguns caminhos, principalmente mostrar teorias, mas quem vai fazer, né, a análise, a discussão, a crítica da teoria são, né, os alunos em conjunto com o professor nas aulas, mas você depois tem que ter a sua linha de raciocínio de como que você vai ensinar arte, como, por exemplo, pegando várias teorias de metodologia do ensino da arte, pegando os pontos principais de cada uma, né? Os pontos que você não achou interessante, não precisa usar, mas assim, não precisa pegar uma teoria e falar, eu sou isso, colocar debaixo do braço, eu sou isso, mas poder se construir como professor de arte, não precisando reproduzir, né, a metodologia ou a teoria de ninguém, mas espelhando em pontos positivos de várias teorias e podendo você, como professor de arte na escola, dar uma aula, né, levar atividades que contribuam para que seu aluno seja um ser humano crítico, reflexivo, autônomo, com conhecimento e algumas habilidades, né, em arte. Então, esse que é o maior propósito, um dos propósitos da disciplina. É você também ter sua própria linha de raciocínio sobre as metodologias de ensino da arte, tá? Baseado, é claro, né, gente, em muito estudo, em teorias, em autores, em coisas que já foram produzidas na história e que deram certo, né, sobre a metodologia de arte. A gente também estuda umas coisas que não deram certo, né, gente, uns bafões pedagógicos para saber o quê? O que não fazer. Né? Coisas que já foram vivenciadas pela história da educação,
que não deram certo, que é importante a gente saber para não fazer mesmo, né? Senão a gente vai fazer e vai falar, nossa, estou descobrindo a roda aqui. E a pessoa vai falar, não, isso daí já foi feito, mas não tá correto. Então, por isso que não é feito mais. Vamos lá, gente. Tudo bem por enquanto? Posso seguir? Quem já teve aula comigo, gente, vai falar assim, mas professora, tem umas coisas que você fala que é igual a outra disciplina. Gente, é assim, né? É a personalidade da professora, que é a mesma, que né, a mesma professora, é o trejeito, são as gírias, né? A fala, mas quando eu falo para vocês que ensinar arte na escola, trabalhar com o conteúdo, né? Da arte na escola, com essa disciplina, com esse componente curricular que se chama arte, antes de ser arte, é o quê? Educação. Então, não tem como eu deixar de falar que a arte, assim como a educação física, assim como a matemática, assim como o português, assim como o inglês, assim como a biologia, química, física, história, geografia, filosofia, sociologia, devem contribuir para a formação de um ser humano mais interessante. Então, vocês vão me ouvir falar aqui, tá? Muito, de novo, quem já teve aula comigo, sobre as atividades que a gente dá para o aluno em sala de aula, sendo atividades que vão ajudar o aluno a ser um ser humano melhor, a ser um ser humano crítico, reflexivo, autônomo, a poder, né, ter um conhecimento sobre a arte, uma prática sobre a arte, mas que principalmente transforme ele num ser humano melhor, que queira, né, ajudar a construir uma sociedade mais interessante para todos, democrática, justa, livre, né, fraterna e etc. Tá bom? Então agora a gente vai falar um pouquinho. Quem quiser falar, levanta a mão, gente. Quem quiser falar, escreve aí no chat. Mas a gente vai falar um pouquinho agora do conteúdo. Professora, tá muito bonito isso daí. Tô achando legal, você tá falando bonito pra caramba, professora. Tem aluno, às vezes, que vai falar, professora, eu não tô entendendo nada. Então, gente, quem tá, por exemplo, não que eu esteja falando que esses alunos não é para entender, tá, gente? Mas se você tá no primeiro, no segundo semestre, não me conhece ainda, né? Não tá acostumado com o meu jeito, ou assim, a primeira aula do curso de artes que você está fazendo na vida, né? Imagina os alunos do primeiro semestre tendo aula comigo hoje, o primeiro dia, pode falar assim, gente, não estou entendendo nada que essa professora está falando, nem esses termos, nem o que é prática pedagógica, nem o que é isso, que é aquilo, mas calma, que durante o semestre a coisa vai ficando mais clara. É tipo um quebra-cabeça que você vai juntando as peças para chegar no final da disciplina você falar, entendi, tá? Então, muita calma, porque às vezes, uma primeira vez que você ouve falar sobre plano de ensino, conteúdo, metodologia, falando, eu nunca tive aula disso, quando primeira vez não estou entendendo nada, calma que vai dar tudo certo, tá, gente? Então, olha lá, o que é conteúdo? É aquilo que o professor ensina. Então, aqui tem um aluno e aqui tem o professor, tá? Como que eles vão se unir? Quando o professor ensina algo. Então, o conteúdo é o que, né, faz esse elo de ligação entre o professor e o aluno. Agora, outra coisa importante. Eu não sei e eu sei. Então, o que acontece aqui no meio? Você tem o conteúdo que vai fazer você não saber uma coisa e a partir daí você vai começar a saber aquela coisa. Então, o que eu vou ensinar para vocês, né? Ensinar é muita pretensão, né? O que eu pretendo ajudar a vocês a construir de conhecimento, agora ficou mais bonito, em relação a essa disciplina. Então, gente, o primeiro conteúdo que nós vamos ter, e que não tem, ó, a Alda está chegando, um primeiro conteúdo que nós temos ter, que nós temos que ter e que não tem como fugir, é história. Vocês sabem que eu amo história. História não é nada mais, nada menos que conhecer o passado para entender o presente e planejar o futuro. Gente, olha, podia até terminar a aula agora, né? Foi muito bonito isso. Então, história é você conhecer o passado para entender o presente. Ah, por que isso é feito? Por que isso acontece? Para planejar o futuro, né? Coisas mais interessantes. Ó, Jaldete, na sua época na pedagogia, acho que eu não falava essas coisas bonitas assim, eu falava assim, né, Jaldete? Dei FMP de educação física, né? Dei muita história de educação física na pedagogia. Mas olha só, gente, nós vamos ter que saber a história da arte e educação no Brasil. Professora, o que é isso, arte e educação? É o ensino da arte na escola. Então, antigamente, quando chamava educação artística, antigamente, muito antigamente, quando nem tinha arte na escola, né? Era só matemática, português, aquelas coisas mais, né, complexas. Então, qual que é a história
dessa disciplina chamada arte que tem na educação, né, na escola, no Brasil. Então, a gente vai estudar sobre isso. Por quê, professora, que eu vou ter que estudar sobre isso? Ninguém merece. Merece sim, tá, gente? Por quê? Porque para a gente entender como está a arte na escola hoje, a gente tem que saber como que ela foi. E para a gente ser um professor maravilhoso de arte no futuro, a gente tem que planejar e de uma forma interessante. Então, lembra da história? Conhecer o passado para entender, conhecer como que se dava a aula de arte no passado, para entender como é que está a arte na escola agora, para você planejar melhor quando você for professor de artes, tá? Então, a gente não tem como fugir de estudar a história dessa disciplina arte na escola no Brasil, tá bom? O segundo conteúdo, que é o maior, tá, gente? O principal, mais extenso, que é o nome da disciplina, é estudar. Então, eu vou, né, trazer para vocês, vocês vão construir conhecimento, vocês vão aprender, eu vou ensinar, ó, pretensão, as metodologias do ensino da arte. Como assim, professora? Como é que dá aula de artes, tá, gente, na escola? Como que você pratica a docência, como que você dá aula. Então a gente vai falar, né, de uma coisa que o sexto, quinto, quarto, até o terceiro já tá, né, já ouviu falar bastante, mas vai falar de novo, sobre a metodologia triangular de ensino da arte da maravilhosa Ana May Barbosa. Tem gente que fala Ana May Barbosa, tá, gente? Ana May Barbosa. Eu falo Ana May Barbosa, tá? Faz muito tempo, faz muitos anos. Ana Mãe. Ah, é, Ana Clara, adorei isso. Nunca tinha pensado. É a mãe de todas as metodologias de arte na escola mesmo, gente. É a mãe de todos nós mesmo. A mãe, a Márcia é a tia, brincadeira, né? A Márcia Polaquini é a tia. Mas vocês sabem que a Márcia e eu junto ali, né, ajudando a Márcia há muitos anos, há uns 4, 5 anos que a Márcia. Quantos anos a Márcia está na Ítalo? Já acho que uns 7 já, né? Que a gente vem tentando trazer a Ana May Barbosa para dar uma palestra na Ítalo. Só, gente, que assim, a mulher é o monstro sagrado da metodologia de arte no Brasil, né? Ela é o papa da arte no Brasil e no mundo também, né, gente? Ela é, assim, uma entendedora, ela que criou essa metodologia triangular do ensino da arte, que é considerada a mais moderna, a mais interessante, a mais bacana para você ensinar arte na escola. Então, você imagina a agenda dessa mulher. Difícil, né? Você imagina o quanto que essa mulher produz, é livro, é artigo, né? O quanto que essa mulher dá aula, né? E dá palestra. Então, assim, eu tenho certeza que um dia a Márcia vai conseguir, tá, gente? Quem sabe esse semestre, né? Que é online, que às vezes online dá, né? Às vezes ela não consegue ir lá presencialmente, mas online dá. Então, a gente tá há muitos anos tentando trazer a Ana May Barbosa para dar, né, essa palestra, e a gente vai tentar esse semestre de novo. Então, quem sabe a gente traz, né, conhece ela para falar da metodologia triangular. Ai, gente, desculpa, ó, meu relógio tá despertando por causa que é do remédio do meu cachorro aqui. Então, peço desculpas que todo dia tem, eu esqueci de tirar aqui, peço desculpa para vocês. Ah, vocês têm cachorro, gente? Vocês têm gato? Tá doente. Meu cachorro quase ficou cego e tal. Mas calma aí, gente. Deixa eu só tirar aqui o coisa, senão ele vai tocar de novo. Mas voltando a falar da Ana May Barbosa, tá, gente? Ou Ana Mãe Barbosa, ou Ana Mai Barbosa, vocês que escolhem, né? Quando ela vier, gente, olha o que vocês acham. Quando ela vier, a gente pode perguntar como que fala corretamente, né? Como é que pronuncia. Mas, né, tem muita gente que já sabe, a Marta também deve saber. Mas a Ana May Barbosa, a gente não tem como estudar, gente, metodologia de arte, como que dá aula de arte na escola, sem estudar Ana May Barbosa, tá? Sem estudar a metodologia triangular, que eu não vou falar hoje dela para não dar spoiler, porque o pessoal do quarto, do quinto, do sexto, né, já conhece, já adora a Ana May Barbosa, mas o pessoal do primeiro, do segundo, que tá chegando, né, que ouviu falar um pouco menos, ou não ouviu falar quase nada, nós vamos falar nessa disciplina bastante da Ana May Barbosa, tá? E também, gente, nós vamos estudar e essa, tá? Tô ansiosa, já sou. Ah, que linda, Ângela. Que bom que você tá ansiosa, Ângela. Só que a aula tá legal. Você vai falar assim, tô ansiosa para não ver nada disso, ninguém merece. Eu não tô gostando desse negócio. Então, calma que vai ser legal, mas que bom que você tá ansiosa, Ângela. Já adorei você. E todos também, tá, gente? Não só você, não só a Ângela. Gente, vamos lá. E também nós vamos estudar a metodologia do ensino da arte que a Miriam Celeste estuda.
que a Miriam Celeste propõe. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês, que vocês vão ficar passados, gente. A Miriam Celeste já veio da palestra na Ítalo. Quem aqui do sexto, do quinto ou do quarto assistiu a palestra da Miriam Celeste na Ítalo? Nem conheço, nunca ouvi falar, não tem problema. Então vai ouvir falar na minha disciplina, tá, gente? Mas eu acho que foi no Semearte. O que é Semearte, professora? A Ângela falou, gente, o que é Semearte? É semear arte. Não, gente. É o Seminário de Educação e Arte, que é um evento que tem uma vez por ano na Ítalo, mas no Semearte do ano retrasado, se não me engano, quando estava presencial ainda, tá, gente? A gente trouxe a Miriam Celeste para dar uma palestra. E foi muito maravilhoso. Ela é muito maravilhosa. Eu fiquei assim na palestra, chocada. E a gente vai estudar também a metodologia de ensino de arte, que é, né, refletida, analisada e proposta pela Miriam Celeste, que também é uma brasileira, né? Incrível, tá, gente? Então, ninguém foi, gente. Quem está no sexto, Ana Clara? Como que a Ana Clara tá no primeiro, Ana Clara? Olha, gente. Na Clara da hora. Vitor, vocês estão no sexto. Que semestre vocês estão? Vitor, Ana Clara, Igor. Igor que é mais sério, não é brincadeira. Igor, que já foi me orientando na iniciação científica. Fala, gente, que semestre vocês são? Ah, não quer falar, tudo bem. Eu já dei aula para essa turma de comunicação oral e escrita, sexto do passado, a gente já estão se formando como o mundo passa, né? Eu dei aula para vocês quando vocês estavam no primeiro semestre, depois eu dei aula de didática, e agora, ó, gente, eu estava no primeiro, começo, no meio do fim do curso de vocês. Quem gosta de mim, quem não gosta, deve estar falando, ninguém merece, tá, gente? Mas vamos lá. Eduarda está no segundo, ó, a Eduarda não me conhece, acho ainda, gente. Mas a última vez que eu dei aula para artes visuais foi didática, no semestre retrasado, e também dei orientação de estágio no semestre passado, tá? Mas agora estou aqui com todos os semestres, eu posso falar que eu dei aula o curso inteiro de artes visuais, tá? Mas voltando, gente, então nós vamos estudar História da Arte e Educação no Brasil, nós vamos estudar Metodologia do Ensino de Arte. Só isso, professora? Não, gente, tudo isso. Yasmin está no segundo também. Ela, tô lendo aqui, tá, gente? Pode ficar calma. Eduarda também está no segundo. Não me conhecem, ai, gente. E pior, gente, eu vou dar uma notícia para vocês. Eu acho que vocês não vão ter didática comigo, porque eu acho que vai ser a disciplina está sendo reformulada para ser, acho que online. Mas depois a gente fala sobre essa coisa chata, né? Quem teve didática comigo, gente? Fala aí, que não é maravilhoso didática. Ai, gente, não, gente. Olha, eu dando didática é coisa maravilhosa quando eu dou, brincadeira. Eu dou aula. Vamos lá, gente, vamos parar com essa confusão aí. A professora faz a confusão e fala que vamos parar. Gente, tem mais 3 conteúdos, tá? Mas que não são, assim, os principais da aula, mas que complementam a questão do nosso inteligente, do nosso da parte da metodologia do ensino da arte, tá? Então a gente vai ter que estudar, não tem como fugir, tá, gente? Das ações governamentais na área da educação, no ensino fundamental. Então a gente vai ter que ver como que tá, né, a arte se coloca no BNCC. Quer ver primeiro semestre? Vai falar, oi? Base Nacional Comum Curricular ou Curricular Comum. Eu nunca lembro, gente, qual que é primeiro, né? Porque ela é nova também, de 2019. Final de 2019, final de 2018, implantada em 2019. Base Nacional Comum Curricular, PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais, e a gente vai ver o de arte, claro, né? Porque tem um PCN para cada disciplina, para cada componente curricular do ensino fundamental, e as diretrizes curriculares nacionais. Então, gente, são documentos, mas que vão ajudar a gente a entender, né, as metodologias do ensino da arte. É claro, gente, nortear, né? São nesses documentos que estão os conteúdos que tem que ser ensinado, os objetivos que os alunos têm que, né, atingir quando ele estuda no primeiro aninho, segundo aninho. A gente pode chamar de aninho, né, gente? Vai chamar primeiro ano, que é carinhoso. Segundo aninho, terceiro aninho, quarto aninho, quinto ano, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano e nono ano. Uma coisa que a gente vai falar também, gente, um conteúdo da nossa disciplina
é a questão da arte, educação e do multiculturalismo, tá, gente? A gente não pode deixar de falar de multiculturalidade, né, ou de multiculturalismo na educação como um todo, mas principalmente, né, dentro da disciplina de artes, porque a arte é multicultural, pluricultural, né, maravilhosa. E aí tem duas leis que falam sobre multiculturalismo, né, no Brasil, na educação, e que vai englobar a arte, que é a lei 10.639 e a lei 11.645, que quando chegar nessa parte, né, da disciplina, a gente vai ver um pouquinho a questão dessa relação da arte, educação e do multiculturalismo. E por último, que vai ser legal, tá, gente? Que é uma parte da disciplina legal, que é a análise do material didático de arte para ensino fundamental. Então, gente, no Brasil existem os livros didáticos de arte e tem especificamente o que a gente vai trazer na nossa disciplina são os livros do estudante. O que o caderno de atividades de artes, né, que os estudantes recebem no ensino fundamental, tanto no 1 quanto no 2, tem ali do que o aluno precisa aprender de arte na escola. Então, os conteúdos, as atividades, como que é a metodologia. Então, o que né, os documentos da educação do Brasil trazem. Só que a gente escolheu, né, eu e a professora Márcia também, Polacchini, claro, a mentora, nossa maravilhosa coordenadora, analisar esses cadernos de atividades dos alunos é muito interessante, porque a gente vê como que o aluno está tendo contato, né, com essa atividade lá dentro da escola. Então, foge um pouco das teorias, né, dos livros nossos aqui da faculdade e entra em material, né, produzido para os alunos mesmo. Tá joia? Então, vamos lá. Então, esses são os 5 conteúdos que a gente vai estudar aí nessa disciplina nossa. Então, a história da arte e educação no Brasil, as metodologias do ensino da arte, as ações governamentais, né, os documentos sobre educação no Brasil que falam da arte, que é o BNCC, o PCN e o DCN, a arte, educação e o multiculturalismo, e, por final, análise de material didático de arte para o ensino fundamental. Vamos lá, gente. Esse aqui eu não vou passar até, não vou ficar explicando muito, gente, porque a gente vai falar disso durante a disciplina, né? Então não tem necessidade de ficar explicando agora, porque depois a gente vai rever. Mas vocês precisam ter, né? É um documento também, esse slide. Gente, esqueci de falar, que vergonha. Devia ter falado no começo, né? O pessoal do primeiro semestre vai querer me matar, segundo também. Quem que é do terceiro semestre aí, gente? Ninguém. Tem ninguém no terceiro semestre, gente? Eu queria saber se o terceiro e o quarto semestre já tiveram aula comigo. Acho que quarto, quinto e sexto tiveram aula comigo, né? Gente, eu tô sozinha aqui na aula, gente. Tem 36 pessoas. Vocês, por favor, escrevem aí no chat. O quarto já teve sim, ótimo. O quinto e o sexto, ok. E o primeiro, segundo e terceiro, não? O pessoal do terceiro não me conhece? Mas, gente, eu não tive. Como assim, Priscila? Você não teve aula comigo? Você veio de transferência? Não tive aula ainda, não conheço. Gente, Cristiane, qual semestre você tá? Ah, Priscila veio de transferência. O quarto teve. Charles, vocês tiveram aula comigo de comunicação oral e escrita depois de didática, né? Ótimo. Cristiane, você tá no terceiro, você não me conhece, então, ai, que uó. Cristiane do céu. Então, primeiro, segundo, terceiro não me conhece. Ah, que bafão. Mas estão me conhecendo, né, gente? Estão me conhecendo. Se vocês já ouviram falar de mim mal, vocês jogam tudo fora. Se vocês ouviram falar bem, vocês confirmem, tá? Gente, vamos lá. O que eu esqueci de falar, que eu tô com vergonha, gente. A Ângela, também gostei de você, Ângela. O que eu esqueci de falar que eu tô com vergonha agora é que os alunos do primeiro, segundo, terceiro que não sabiam isso, vocês não precisam ficar copiando o slide, tá, gente? Se vocês quiserem passar a aula inteira sem copiar nada, só observando, compreendendo, né, internalizando, os slides eu vou colocar lá no AVA. Então você vai falar, a Ângela vai falar, não sei nem o que é AVA, é o ambiente virtual de aprendizagem, tá? É dentro da internet, do site da Ítalo lá, todo o material que a gente vai ter da disciplina,
textos, slide, vídeo, atividade, plano de aula, eu vou colocar tudo lá. Ah, ela já está sabendo tudo do AVA, já arrasou. Gente, foi vocês que tiveram aula ontem à noite com a minha irmã? Gêmea? Ou não? Tiveram. Vocês não tiveram ontem aula sobre o AVA com uma professora chamada Érica? Como teve? Então o pessoal da artes não foi ontem. Elaia, não? Então foi só para o pessoal do teatro? Nossa, tô passada. Minha irmã trabalha, minha irmã gêmea, gente, trabalha na Ítalo também, só que no EAD. Ela é tutora online. E ela foi dar uma aula sobre o que que é o AVA, né? O que que é as disciplinas, como que fala? As disciplinas online. E um aluno do teatro falou assim: Eu já te conheço, você deu aula para mim de didática. Ela falou: Então, amigo, não fui eu, foi minha irmã. Ele, como assim? O Giovanni, gente, o Giovanni. Mas então vocês não tiveram aula com elas, pode ser que vocês tiveram com outro professor lá do NEAD, tá? Que é o Núcleo de Educação à Distância. Mas voltando, então, gente, eu falei tudo isso, eu vi na apresentação de TCC da TICS no fim de semestre. Ah, entendi. Mas vocês provavelmente vão conhecer minha irmã que chama Érica, gente. Ela é gêmea minha, tá? Ela é ruiva também, ela é igual eu, ela fala igual eu, a voz é igual a mim, tem a mesma formação, é desgraça. Mas vamos voltar. Gente, então não precisa copiar o slide, porque eu vou colocar no AVA para vocês, tá? Então, aqui, essa bibliografia, que vocês estão vendo esse monte de coisa escrita, é só para dizer que nós vamos usar 3 obras da Ana May Barbosa, tá? Uma com a Regiane Coutinho, que ela tem um capítulo, né, que na verdade elas são organizadoras, então chama Arte e Educação como Mediação Cultural e Social. Olha que fino esse nome, chique. Outro livro da Ana May Barbosa, com uma outra autora que elas também são organizadoras, que se chama Abordagem Triangular no Ensino da Artes e Culturas Visuais, tá? Então já entra também bem dentro desse contexto das artes visuais. E uma terceira obra da Ana May Barbosa, que se chama A Imagem do Ensino da Arte, anos 80 e Novos Tempos, que é a parte de história, tá? Principalmente contando a história da disciplina arte na escola, tá? Gente, é muito interessante quando você está fazendo uma faculdade que você vai se formar professor, porque você começa a lembrar muitas coisas de quando você era aluna. Você vai, quem teve didática comigo sabe, você fala, gente, aquela professora, agora eu sei que ela era uma professora que tinha uma didática assim, uma didática assado. Ai, era uma atividade interessante. Esse outro professor fazia tudo, né, que não era interessante. Então, assim, é muito legal quando a gente está se formando professor, relembrar os nossos momentos de quando nós éramos alunos e principalmente os nossos professores, porque a gente começa a entender, né, realmente quais as metodologias que eles utilizavam, né, e etc. A gente tem uma bibliografia também, uma obra da Mia Celeste, tá, junto com outras autoras, que se chama Teoria e Prática do Ensino da Arte. Ó, quase o nome da nossa disciplina. E tem também como bibliografia básica uma obra, um livro de outra autora que se chama Rosa, nunca consigo falar esse nome dela direito, Ia Velberg, que chama Para Gostar de Aprender Arte. Sala de aula e formação dos professores. Bem também no contexto dessa questão, né, gente, de como é ser professor, como que eu dou aula, como que eu dou as atividades, né, como que eu tenho que ensinar, como que o aluno, né, vai ter contato com o conhecimento de arte e etc. Então, claro que faz parte, tá, gente, do nosso plano de ensino, a bibliografia complementar também. Então, isso tudo, gente, vocês podem pegar assim, professora, eu estou formando uma mini biblioteca na minha casa, então, assim, eu quero um desses livros para compor, né, minha biblioteca lá, sobre metodologia. Então, tenha a bibliografia principal, que é a básica, e tem também a complementar. Mas na complementar, a gente tem, além de alguns autores, né, com algumas obras, tem alguns documentos. Então, quando está escrito ali Brasil, ó, que é o número 1 e o número 8, é porque é documento sobre a educação no Brasil, tá? Então, assim, qual que é o autor? Brasil. Mas que autor? Ou é o Ministério da Educação, ou ali o primeiro, a Secretaria de Educação Fundamental. Então, o primeiro dele é o PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais. Eu já recomendo vocês, gente, a ver em sebo, ou em livraria, ou com alguém que vocês conhecem, que não está mais dando aula, o PCN de arte
é um livrinho maravilhoso, pequenininho, básico para a gente entender como que se ensina a arte na escola, tá? Professora, mas o BNCC não substitui o PCN? Jamais, tá, gente? Então, o BNCC, ele traz mais algumas diretrizes gerais da educação e traz mais os objetivos da arte na educação. E o PCN, ele traz história, metodologia, conteúdos, é muito mais interessante, fotos. Então, quem quiser adquirir, comprar, tá, gente? É básico um professor, né, de arte, quem está se formando em arte, ter o PCN de arte, tá? Pode baixar também, eu vou colocar para vocês no AVA, claro, né? Mas assim, gente, eu não sei vocês, né? Vocês podem achar que não, que vocês são outra geração. Mas assim, por mais que eu tenha o PC no meu computador, eu gosto de ter ele, né? Folhear, ter na estante, ter o papel ali, né? Eu acho assim mais legal. Eu acho que o legal é ter os dois, na verdade, né? Nenhum nem outro, ter os dois. Mas é um documento super, hiper, mega blaster importante para nós, professores de arte, tá? A outra bibliografia complementar é um autor que chama Alfredo Bossi, que fala que tem uma obra que chama Um para ler, outro para dizer que tem, exatamente. É que um dá para ler no celular, tal, a gente faz. Ó, eu tenho coisa afetiva com meus livros, tá? Então, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Ó, tá? Eu tenho uma pequena biblioteca aqui, desde a da faculdade, que né, vai comprando uns livros tal. Mas, gente, eu vou falar para vocês, eu não consigo desapegar de livro. É difícil, gente, é difícil. E eu já desapeguei de alguns, uns eu me arrependi, mas livro acadêmico é muito difícil, né? Das minhas 3 faculdades que eu fiz, tá ali, porque eu acho que um dia eu vou usar, né? É bonito também a pessoa ver que na minha casa fala, nossa, né? Quanto livro, dá um status, né? Falar, pessoa inteligente, arrasou. Mas eu gosto de ter. Tem uma outra autora que chama Cristiana Costa, que tem uma obra que chama Questões de Arte, o Belo, a Percepção Estética e o Fazer. Então, tem o fazer, né, gente? Vai ter a ver com a produção de arte, com a metodologia do ensino da arte, com que os alunos também vão fazer, né? Não fruir, não só contextualizar, mas o fazer. Tem também o Herbert Hitch, que tem um livro que chama A Educação pela Arte, muito fino esse título. E no último, número 5 ali, é um outro documento, tá? Que é do Ministério da Educação e da Cultura, através da educação, Secretaria de Educação Continuada, que se chama Alfabetização, Diversidade e Inclusão, História e Cultura Africana e Afro-Brasileira na Educação Infantil, Ministério da Educação, de 2014. Por quê, gente? Porque a gente vai falar do multiculturalismo, então tem que ter essa questão de uma bibliografia também sobre isso, tá? Sobre diversidade, inclusão, cultura e etc. Então, essas são as bibliografias básicas e complementares dentro da nossa disciplina, mas que a gente pode também vai usar alguns artigos, tá, gente? Para não ter que usar a obra inteira de algumas autoras e etc. Dúvidas, críticas, sugestões, gente? O que mais que vocês precisam saber? Alguma coisa que vocês queiram falar? Ou posso prosseguir? Gente, saiu aí, ó. Saiu o slide, gente, ou foi só para mim que saiu? Ah, não, voltou. Para mim a tela ficou preta aqui. Vira que eu tô toda de bolinha hoje, né, gente? Ó, só bolinha para todos os lados. É um vestido, mas não dá para ver. Quando eu for dar aula prática, gente, eu desfilo os modelitos lá. Gente, vamos lá. Para quem é do sexto, do quinto e do quarto semestre, vai ficar meio entediado agora, mas eu preciso falar, tá, gente? Porque nós temos alunos de primeiro semestre. Quem é do segundo, é bom rever. Quem é do terceiro, tá ali no meio termo, tá? Mas a parte do conteúdo da disciplina, do que a gente vai estudar, já foi. Agora eu vou falar um pouquinho da parte burocrática, gente. Olha, a Elizabeth até saiu da aula, que horror. Da parte burocrática da nossa disciplina, tá? Eu até vou trocar um pouquinho a ordem aqui do slide, gente, porque eu quero passar primeiro esse aqui, ó. A pessoa arrumando o slide, né? No meio da aula. Gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Sempre a aula é flexível, tá?
Então, quer dizer que a gente prepara a aula, a gente tem o plano de aula, mas na hora, se você precisar mudar algo, pode. Não precisa falar assim, não, eu pus assim, tem que ser assim. Libera o sexto. Gente, vamos lá. Deixa eu falar um negócio para vocês. Tá gravando, né? Gente, quem tá no sexto, no quinto, no quarto semestre, no terceiro, e achar assim, professora, depois desse, tá, Ana Clara? Depois da dinâmica de aula, porque a parte sobre a nossa aula ainda, eu libero vocês, não tem problema, tá? Quando eu for falar dos métodos de avaliação, quando eu for falar dos TEAs, tá? Eu libero, não tem problema. Quem já tá no segundo, terceiro, quarto, que já tá traumatizado, ou então feliz, ou careca de saber disso, sem problema, se tiver uma outra atividade para fazer, se quiser, né, ler um livro, aquela bem assim, né? Ver uma novela, brincadeira. Não, gente, como que eu vou falar? No Big Brother não tem mais. Ah, se quiser fazer o que quiser, eu libero sim, tá, Ana? Não tem problema não. Hoje só, tá? Mas depois desse slide aqui, tá? Porque assim, é importante a gente falar um pouquinho da dinâmica da nossa aula, porque cada professor tem uma dinâmica às vezes diferente, né? Um detalhe. Mesmo que vocês já me conheçam de outros carnavais, de outras duas disciplinas, dá um tempinho aí que eu já libero vocês, tá, Ana? E claro, gente, quem quiser ficar também pode ficar. É que a Ana Clara da Hora, ela é cara de pau e ela fala essas coisas para mim mesmo. Né? Se eu fosse uma professora brava, se eu fosse uma professora, né, inacessível, nunca a pessoa ia falar isso na minha aula. Ah, professora, libera a gente. Eu sei que vocês são meus fãs, eu também sou fã de vocês, gente. Vamos lá. Então, ó, gente, uma coisa importante é o seguinte: eu já falei para vocês, mas preciso frisar. A gente vai ter aula online, remota, no mesmo dia da aula, no mesmo horário da aula, ao vivo com a professora para perguntar, para tirar dúvida, do jeito que vocês me conhecem, todas as quintas-feiras, das 19 horas até as 21h30. Professora, mas na Ítalo, a aula da noite vai até 21h45. O que é isso? Você está comendo 15 minutos? Não, gente, é porque a gente faz sem intervalo, e aí o intervalo de 15 minutos a gente desconta no final. Então, a aula são 2 horas e meia de aula. São 3 horas aulas. Primeira aula tem 50 minutos, segunda aula mais 50 minutos, terceira aula mais 50 minutos. Então, são 2 horas e meia de aula, que sou eu falando sem parar, sem respirar, sem beber água aqui, sem parar. Brincadeira, gente. Mas pior que é, né? E então, esse semestre de agora, a gente vai voltar com as aulas presenciais. Vocês sabem que a pandemia já está melhorando um pouquinho a questão dos leitos, né, nos hospitais e tal, mas tem a variante Delta, todo cuidado é pouco, né? As pessoas já estão se vacinando. Eu vou tomar a segunda dose, gente, da vacina sábado agora. Já vou estar imunizada, mas a gente vai ter ainda o mês de agosto com aulas online, tá? E depois de agosto a gente vai marcar algumas aulas presenciais e algumas ainda vão continuar sendo online, mas a gente fala disso quando entrar em agosto, tá? Ou tentar marcar já 1º de agosto lá na faculdade para a gente se conhecer, depois a gente faz online de novo, depois a gente marca aula prática e a gente vai indo. Eu vou vacinar no sábado também. Mó copia, né? Você vai vacinar a segunda dose? Não, a primeira, né, Ana Clara? Eu vou vacinar a segunda, porque eu tenho 44 anos. Vamos lá, gente. Vamos lá. A primeira, então vamos lá. Gente, então assim, nesse período de agosto, que nós vamos ter ainda aula remota, vai ser obrigatório no presencial. Então, Franciele, isso daí é um assunto que tem que ser visto com a Márcia, tá? Assim, porque assim, a gente não tem como obrigar vocês, porque tem gente que tem comorbidade, tem gente que ainda não se sente seguro. Eu tenho 44, João Pedro, não se sente seguro. Então, assim, eu vou tentar, na minha aula, tentar transmitir a minha aula que eu der presencial por aqui pelo Meets também. Ou se der pelo Instagram, tá? Eu 30, gente, em cada perna. Tenho 40, vou fazer 45 em dezembro. Vamos lá. Isso que eu tô cega. Mas vamos lá, gente. É obrigatório? Aí tem que ver com a Márcia, tá? Então, assim, eu vou, assim, eu pretendo, como que fala? Transmitir a minha aula de forma que no computador também as aulas práticas. Mas aula prática, gente, assim, vamos fazer a borboleta lá com tinta? Vamos fazer uma atividade com giz de cera? Então, assim, online você vai poder assistir. Se você for presencial, você vai poder também assistir e praticar. Mas, assim, eu acredito que a ITRO não vai obrigar ainda, tá? Vai marcar as aulas práticas e acredito que vai dar opção para você que não se sente seguro, ou que tem comorbidade, ou que, né, tal e tal e tal, possa também assistir online.
tá? Então a gente vai conversando sobre isso e na verdade, olha eu, gente, olha eu estourando plástico bolha, é muito doida, né, essa professora. Vamos lá, deixa eu me recompor aqui. Então, gente, em setembro, no começo de setembro, a gente vai retomar esse assunto para ver se vai ser obrigatório ou não, se vai transmitir também junto com a aula presencial, porque assim, a minha aula, ela não vai ter tanta aula presencial, tá? Mas tem outras disciplinas, por exemplo, canto, interpretação, não, interpretação é no teatro, né? Algumas estilogravura, algumas coisas mais práticas que tem que ser lá, gente, no ateliê, né? Não dá muito para fazer assim, tanto online, mas é mais tranquilo fazer lá presencial. Mas a gente volta a conversar disso de setembro. Vamos falar de agosto, que nós vamos ter aula remota. Gente, como que é a chamada? Então, assim, a frequência do aluno, na minha aula, ela vai ser computada pelo relatório que sai no MITS. Então, vocês não sabem disso, gente, mas no MITS, quando a gente terminar a aula, sai um relatório. Quem estava na aula, que horas que entrou, tá? Que horas que saiu, quanto tempo a pessoa ficou na aula. Então, assim, encarem, gente, como se vocês estivessem na faculdade tendo aula comigo lá na sala. Só que vocês estão na casa de vocês, eu estou na minha, tem um computador aqui fazendo a mediação imagética. Nem sei se é isso que fala, mas a mediação aí da imagem, tá? Então, assim, não é porque é online, gente, que fala assim, eu assisto depois. Que depois não dá para tirar dúvida. Depois você não pode contribuir com a sua experiência da sua época de ensino fundamental. Então, tem que participar da aula, tá? E a frequência, a chamada é feita pelo aluno que está presente na aula remota, tá bom? Tem chamada, só que não faço chamada assim, fulano, Priscila, Iago, né, Ângela, não vou fazer chamada assim. Eu tiro um relatório, vem para o meu e-mail um relatório no final e a gente marca aqui a frequência de vocês, tá? Então, desculpa. Quando tiver aula no presencial, gente, aí tem chamada, né? Lá, fulano, a pessoa presente, fulano, presente. Aí vai ter chamada presencial. E se a pessoa estiver presente de maneira remota, a gente vai colocar presença também, se for esse o combinado. Bom, horário de aula eu já falei. Materiais de estudo, gente. Tudo que a gente vai usar na disciplina vai ter no Table, né? Vai ter no AVA Telescope, no ambiente virtual de aprendizagem. Quem já teve aula comigo sabe que eu sou a louca do AVA, gente, porque eu adoro colocar as coisas no AVA, eu gosto de colocar as coisas certinha, bonitinha, com a descrição uma embaixo da outra, eu adoro mexer no AVA, porque eu sou perfeccionista, eu tenho toque, né, e eu adoro pôr coisa no AVA, vocês sabem disso. Então, você entra no meu AVA, tem lá as aulas gravadas, os materiais, tudo que o aluno precisa vai estar no AVA, tá? E as principais avaliações, a gente tem que ter uma avaliação de primeiro bimestre, que é uma avaliação que a professora propõe, pode ser um seminário, pode ser uma resenha, pode ser o resumo de um filme, pode ser várias coisas, pode ser prova, pode ser questionário, pode ser uma atividade prática, o professor que decide para ter uma nota de primeiro bimestre. Depois vai ter a avaliação integrada, quando termina, né, o semestre, tem a avaliação integrada, e depois tem a avaliação final da disciplina. Desculpa, primeiro tem a avaliação final da disciplina, depois tem a integrada. Mas isso a gente vai conversando ao longo do semestre, porque não adianta eu falar para vocês agora, gente, a nossa prova final vai ser isso, e depois você vai esquecer. Então, quando chegar um mês antes, a gente faz, né, vocês sabem, faz revisão de conteúdo, prepara vocês para a prova. Se não tiver prova, né, explica o trabalho certinho. E também entra como avaliação, claro, que vale nota os TEAs, que é o trabalho efetivo acadêmico, que o pessoal do primeiro semestre não sabe o que é, já está com medo, já está isso, o pessoal do sexto, do quinto, do quarto já está careca de fazer, já sabe como, né, fazer certinho, como tirar 10, como que é o TEA, como que acontece, como que ele é feito, né, principalmente os meus, que geralmente o TEA é sobre algo que eu falei na aula. Acho que ninguém pode, né, gente, testemunhar contra mim agora, porque foi sempre assim. Mas a dinâmica da aula vai ser meio essa. E quando chegar em setembro, gente, a gente conversa de novo sobre a dinâmica de aula, para ver o que foi decidido pela reitoria, pela direção da faculdade, pela coordenação, e, né, que os professores têm que cumprir, os alunos também. Vamos ver como é que vai ser. Mas eu acredito que vai ser uma coisa um pouco mais também flexível, no sentido de você ir lá na aula presencial, que tem um monte de gente que quer ir, né? Que
que tá com vontade de ir, tem gente que não se sente segura e que, né, a gente vai ver se eles vão dar uma outra opção. Mas a gente volta a conversar, nada está como verdade absoluta ou definido para sempre. Tá joia? Vamos lá no outro slide. Gente, então é o seguinte. Como o pessoal do sexto quer ir embora, eu vou passar aqui as dicas que eu daria no final e vou deixar olha eu aí, minhas fotos. É tudo a mesma, tá, gente, que vocês viram. Realmente, vocês podem ser dispensados mesmo. Calma aí, gente, que eu tenho uma coisa aqui do final que eu queria passar para frente e agora eu perdi tudo e, nossa, que bafão. Aqui. Vamos lá. Só um pouquinho, gente, que eu tô. Que agora vocês pediram para mudar, eu vou mudar. Aqui, vamos lá. Então, gente, eu vou fazer agora aqui um hashtag Fica a Dica. Para todo mundo, não importa se você está no cesto, com a mão no canudo e um pé na Ítalo, vocês prestem atenção, tá? Então ela ficou preta, calma aí, gente, que eu vou colocar de novo. Deixa eu ver se volta. Ah, voltou, né? Foi. Gente, dica importante. Isso não é na minha disciplina, não, tá, gente? É no mundo universitário, é na vida, mas é principalmente na minha disciplina. Gente, como é que você vai aprender a dar aula de arte para criança e para adolescente, no ensino fundamental? Então, você tem que vir nas aulas, você tem que estudar, você tem que ler os textos, você tem que se empenhar. Um aluno que se empenha, às vezes é muito melhor o aluno que tem um desempenho nota 10. Ele pode ter um desempenho que é nota 10, mas ele não entendeu nada, ele colou, ele copiou, ele fez isso, ou ele, né, tal. Então, assim, se empenha, venha na aula de corpo e alma, tenta aprender, né? Tenta entender o que é essa metodologia, pergunte, questione, né? Então, assim, o segredo do sucesso é você se empenhar. Não adianta achar, gente, que você vai fazer faculdade e não vai estudar. Não dá para fazer faculdade e não ler, gente. Não dá para fazer faculdade e não prestar atenção na aula. Eu sei que a gente está aqui em casa, que você fala assim, opa, tô vendo a novela aqui, tô vendo a aula, né? Ai, tô vendo aqui, tô vendo a aula. Mas, gente, ainda mais vocês que estão tudo com a câmera desligada, vocês podem estar nem tá aí. Só eu, brincadeira, né? Vocês estão aí sim. Mas assim, gente, Eu sim, estou aqui, gente. tá aí, olha, até para provar, ligou o microfone. É uma gravação, brincadeira, gente. Mas eu falo para vocês, quem faz a faculdade é o aluno. Tem muita gente que não dá muito valor para faculdade particular, que fala o bom é USP, o bom é Unicamp, mas, gente, eu vou falar para vocês. A pessoa pode estar na Unicamp, na USP, e ser um aluno que não vai ser um bom professor, porque não se empenha, porque não faz as coisas, porque isso, aquilo. Não aproveita. E tem aluno que está em universidade que não é a USP, não é a Unicamp, e que vai ser um professor excelente, maravilhoso, muito melhor. Então, assim, a faculdade é importante fazer. Agora, quem faz a faculdade é o aluno, gente. Tá? Então, o aluno pode sair super bem informado ou sair, mas não saber nada, tá, gente? É difícil, mas é a realidade, tá? Não precisa ligar a câmera, não, gente. Então, assim, se empenhe, estude, né? Esteja presente de corpo e alma na aula. Se não de corpo, porque não dá agora, mas de alma, né? De olhos, de ouvido, de coração, de tudo, tá? Essa disciplina, gente, eu não vou falar que é a mais importante do curso, porque a mais importante é a didática, brincadeira. Eu não vou falar que é a mais importante do curso, mas é uma das mais importantes, embora a gente saiba que cada disciplina, uma complementa a outra, gente. Mas assim, se você está se formando para ser professor e você tem uma disciplina de metodologia e prática do ensino da arte, de como que se ensina a arte, ela é importante, gente. Não tem como dizer que ela não é importante, tá? Outra coisa também que é importante para o andamento da aula, do curso, tá, gente? Qualquer problema que tiver na disciplina, gente, primeiro conversa comigo, que é o professor. Antes de procurar a Márcia, vocês sabem que a Márcia, gente, eu tenho dó, não sei como que a Márcia não teve um piripaque ainda, deixando trabalhar. Então, assim, tem coisas que a gente pode resolver na nossa disciplina. Ah, professora, mas está acontecendo uma coisa meio chata, eu não quero falar para você, eu tenho vergonha.
Ah, fala para um amigo falar, manda um e-mail anônimo para mim, entendeu? Manda um bilhete, uma carta, sei lá, mas assim, qualquer problema. Ah, professor, eu tive que faltar 3 aulas, né? Não consegui avisar antes, perdi essa atividade. Fala comigo, né? De vez de lá para março. Ah, professor, eu não fiz aquela pintura da borboleta, porque eu não pude na aula, né? Porque aconteceu alguma coisa, fala comigo, né? Então, antes de levar qualquer coisa que aconteça na nossa aula para Márcia, para não atrapalhar ela, vamos tentar resolver aqui na aula, tá? Com a professora. A gente vai ter um monitor ou uma monitora que esse ano, tá, gente, é uma exigência da coordenação. É o professor que tem que escolher o monitor. Não é mais o aluno que fala, ah, eu quero ser, ah, né, tal. É o professor que vai escolher. Então, eu vou deixar para outra semana, tá? Não para hoje. Mas aí não pode ser monitor, tá, gente? Aluno de primeiro semestre. Então, a gente escolhe o monitor de um aluno que já tenha um pouquinho de experiência, já tenha passado por algumas disciplinas, tá? Monitor é um aluno que ajuda na comunicação entre o professor e os alunos, né? Quando não está em aula, tá, gente? Então, alguma coisa que vocês queiram me perguntar, daí o monitor tem o meu telefone, né? Tem o meu contato mais direto e etc, tá? Então vai ter um monitor, não quer falar para mim, fala para o monitor, o monitor não fala, né, quem é o aluno. Evita faltar, tá, gente? Porque assim, quando você falta, você pode assistir a aula depois, porque tá gravada, mas, gente, eu vou falar para vocês. Quem aqui assistiu alguma aula depois gravada? É muito difícil, gente, dá muita preguiça. Quando que você vai assistir domingo depois do Fantástico? Sábado à tarde? Não vai assistir, gente. Você perde a aula, é muito difícil o aluno lá assistir a aula. Então, assim, eu falo, pega às 7 horas da noite, quinta-feira, e vem assistir a aula. Por quê? Porque daí você não precisa assistir depois. E daí já foi, acabou. Né? Não dá trabalho. Então é complicado. Então evite faltar, porque tem que ter 75% de frequência. Então vocês podem faltar 5 quintas-feiras e passar na disciplina. Faltou 6, reprovou. Mas eu tenho 10 de nota, reprova por falta. Então, evite faltar. Se faltar, professora, eu faltei, aconteceu isso, não tem problema, também não vai morrer. Mas se atualiza, pergunta para alguém, gente, teve alguma coisa de importante? Claro, sempre tem, mas a senhora tem alguma atividade? Teve alguma coisa na aula que você acha que eu tenho que assistir a aula, tal, né? Procura os colegas, pergunta o que foi, o que teve na aula, tal, não sei o que, né? Ou para mim mesmo, não tem problema. E, gente, eu sempre falo, participe das atividades extra-salas que a Ítalo oferece. Então, provavelmente vai voltar a ter o sarau, feito pelos alunos de artes, os congressos, o SEMEARTE, que é o Seminário de Educação e Arte, tá? As peças de teatro, gente, não pode ser aluno da Ítalo de Artes e não assistir as peças de teatro da Ítalo, gente. Sabe? É uma formação cultural, é uma vivência universitária. Eu sempre falo para as pessoas assim, né? Às vezes, quando eu fiz faculdade pública, e não estou falando que eu sou melhor por causa disso, tá, gente? Mas eu vivi a universidade. Eu ia no teatro da universidade, eu ia em grupo de estudo, eu ia na biblioteca, eu ia no coral da faculdade, eu vivia dentro da universidade lá, parece que eu morava lá. E na faculdade particular, porque muitas vezes você trabalha o dia inteiro, dá a impressão que é um hotel. Você vai lá, tem aula, vai embora, acabou, esquece. Vai lá, tem aula, embora, acabou. Então, quando tiver evento, quando tiver, né, outras atividades que não seja da disciplina, que não seja, às vezes, né, do seu semestre, participe, gente. Eu vou falar para vocês, vivam a vida universitária, porque ela não volta mais. E aí um dia você vai ter saudade. Tá? Então vai no campus, vai na biblioteca, vai lá no Teatro de Arena. Quem chegar lá vai ver que tem um teatro a céu aberto, vai ver o pavão, vai pegar um livro e ler embaixo da árvore, vai dar lá os bananas para os macaquinhos que também tem, jabuti, carpa, vai naquele laguinho maravilhoso, vivam a vida universitária, gente, é muito interessante, tá? E eu quero desejar para o pessoal que vai sair, mas o primeiro vai ficar, e o segundo, o terceiro também, acho que sim. Desejar um bom semestre para todo mundo, tá, gente? Uma boa disciplina nossa, que a gente tenha uma convivência harmoniosa, interessante, rica, e espero que seja maravilhoso para todo mundo essa disciplina, tá? Tá bom, Ana Clara? Pode ir agora. Aquela bem aquele. Gente, vocês já assistiram aquele filme Curtindo uma Vida Doidado? Tem que assistir, hein? Curtindo a Vida. Que ele chega no final do filme, eu nunca esqueci disso, gente. Eu tinha uns 15 anos quando eu vi esse filme, e terminava o filme, passava o letreiro, assim, e aí ele vinha depois e falou assim: gente, acabou, pode ir, tchau.
acabou o filme, tá? Tchau, vai embora. E às vezes eu falo na aula, gente, acabou, tá? Pode ir. Mas pro primeiro semestre fica, tá, gente? Tem que passar uns detalhes aqui importantes sobre critérios de avaliação, sobre os materiais, tá bom? Então, Iago, Ana Clara, um beijo aí para vocês, Victor, todo mundo do quarto, quinto, sexto, que já teve aula comigo, tão cansada de ver minha apresentação, de falar dos meus métodos, mas fica à vontade, tá? E agora, gente, exclusiva, personal, organizada, como que é? Personal aula Tabajara, para os alunos do primeiro semestre, do segundo e do terceiro. Se o pessoal do segundo e do terceiro quiser ficar, é um convite para vocês me conhecerem melhor. Aproveitem, gente, é legal. E pessoal do primeiro precisa ficar um pouquinho mais, tá, gente? A gente não vai terminar a aula hoje 9h30, acho, vai terminar um pouquinho antes, mas. Tchau, Jaldete. Tadinha da Jaldete. Tchau, Jaldete. Mas fica aí para vocês saberem, tá? Mais coisas sobre a disciplina e mais coisas sobre a universidade e mais coisas sobre a aula. Então, eu vou passar aí, tá, gente, o slide para a gente continuar. Então, vamos falar aqui do critério de avaliação. Gente, eu sei que para hoje, tá, Ângela? Para hoje, vem cá, Panqueca, que o pessoal te vê. Vem? Para hoje, gente, é muito difícil de absorver tudo, tá? Então, você vai ouvir falar sobre critério de avaliação hoje, vai falar assim, meu, não entendi não. É o Panqueca. Não entendi muita coisa não, tô viajando. Então, gente, é normal, presta atenção, aluno de primeiro semestre, aluno de primeiro semestre ficar viajando hoje, tá? Ficar com aquela vontade de desistir, falar, meu, não entendi nada, não sei o que o povo tá falando, não tem tecla SAP, não tem tradutor simultâneo, não tem legenda ali, né, que nem no Instagram, pra gente entender melhor, não tem. Mas, gente, faz parte, exatamente, Ângela, desistir jamais, mas faz parte, gente, ficar meio viajando, meio perdido. E faz parte também entender tudo, tá? Então, gente, na Ítalo, a gente tem um critério de avaliação, a gente tem uma avaliação, na verdade, que chama avaliação continuada. Vocês vão estudar em outras disciplinas que é a melhor tipo de avaliação que tem na educação. Por quê, gente? Porque geralmente na educação tradicional, o que acontece? Você aprende todo o conteúdo e no final tem uma prova. Se você não vai bem na prova, acabou, você reprovou e não tem mais jeito, tá? Isso se chama avaliação somativa. Então você soma um monte de conteúdo, você aprende um monte de coisa e lá no final você é avaliado. No final do bimestre, no final do semestre, no final do ano, na escola, todo mundo já passou por isso, tá? Não estou falando nenhuma novidade. Mas a Ítalo, ela ao longo de vários anos vem tentando aprimorar a avaliação dela para avaliar o aluno ao longo do semestre. Porque se o aluno não está entendendo, você pode voltar. Se o aluno não está conseguindo acompanhar, ele pode voltar algumas coisas, tá? Então, a gente tem alguns instrumentos de avaliação. Então, não tem prova só no final. Então, a gente tem 4 instrumentos de avaliação. Olha, 5 instrumentos de avaliação. O primeiro deles chama TEA, tá? Que lá no ambiente, lá no web aluno de vocês, vai aparecer como essa sigla NT, nota do TEA. O TEA, gente, é assim, toda semana, em todas as disciplinas, então uma delas é a minha, vai ter uma perguntinha, tá? Uma atividade, desculpa, com 2 perguntinhas sobre a aula na internet. Aonde, professora? No AVA, no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Então, você vai entrar lá no Ambiente Virtual, no Web Aluno, vai lá no AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem Telescope, ou Telescope, sei lá, né? E vai entrar na disciplina de metodologia e prática do ensino da arte no ensino fundamental 1 e 2. Aí vai estar escrito lá, unidade de estudos 1, TEA 1. Aí eu vou ter dado uma aula para vocês na semana que vem sobre a história dessa disciplina arte, né, na escola. E aí lá no computador vai ter uma atividade com 2 perguntinhas sobre isso que eu vou falar, tá? Então, é uma forma, gente, na verdade o TEA, a gente chama ele da 4ª aula. Então, você tem aula com a professora, você vem aqui na aula e depois você vai fazer o TEA. Lógico, gente, você pode fazer logo depois que terminar a aula? Pode. Você pode fazer no dia seguinte? Pode. Você pode fazer no mês seguinte? Pode. Você pode fazer no final do semestre? Não, porque tem um calendário, tá? Tem uma hora que o TEA fecha, que depois eu vou falar isso para vocês.
Mas se você vai lá responder 2 perguntinhas sobre a história da arte na escola e você erra, você fala, gente, acho que eu achei que eu tinha aprendido, mas acho que eu não aprendi. Não é isso? Agora, se você vai lá no TEA, nas 2 perguntinhas sobre a aula e acerta, você fala, ó, arrasei, tá indo tudo bem, tá? É meio que um termômetro, tá, gente? Do que tá acontecendo. Então você vai vendo, se você, né, vai estudando, vai respondendo umas perguntinhas. E isso vale nota, tá? Tem um peso lá, né? Vale 2 pontos da nota final, o TEA, que eu vou falar outra vez para vocês, porque é muita coisa, tá? Então o TEA tem toda semana. Essa semana não, mas a partir da semana que vem tem TEA 1, depois tem TEA 2. Eu, gente, professora Cláudia, eu sou muito assim, mãe de todos. Então eu aviso na aula, gente. Então na aula de hoje tem o TEA número tal. O TEA número tal fecha, né? Não dá mais para responder no dia tal. Então faça. Então eu vou orientando vocês na aula, tá, gente? Eu não costumo largar na mão do aluno só, não, tá? Eu costumo acompanhar aí, avisar nas aulas todas. Tá joia? Esse critério de avaliação vocês já devem ter ouvido falar com o coordenador esses dias tal, e vão ouvir falar com todos os professores. Mas é bom porque vai pegando, né, gente? Aí no tranco. Então tem a nota de TEA. São 10 TEAs, vale 1 ponto cada um, e cada TEA tem 2 perguntinhas. Ou seja, vale 0, meio ponto cada perguntinha. Tá joia? Além de você receber nota na disciplina pelos TEAs, por essas perguntinhas que você vai fazendo durante o semestre, você também vai ter a nota do primeiro bimestre. Aqui não tem bimestre, tá, gente? A gente fala primeiro bimestre porque a gente aquela cabeça nossa da escola. Mas essa avaliação do primeiro bimestre se chama AP, que é avaliação do professor. Então, o professor vai pedir um trabalho, ou vai pedir um resumo de um livro não, né? De um artigo, um resumo de um filme que ele passou, vai pedir uma atividade prática, várias coisas que o professor pode pedir, cada professor vai pedir, às vezes, uma coisa diferente, para valer uma nota. Tá? Então também vale de 0 a 10, mas tem um peso diferente lá na composição da média final. E geralmente o professor dá 2 instrumentos para compor essa nota do primeiro bimestre, tá? Aqui está escrito uma resenha crítica de um vídeo sobre. Nossa, aí já dei bafão, ó. Sobre didática, não é, tá, gente? Deixa eu já arrumar aqui, porque falha técnica, tá? Então vamos lá. Uma resenha. Opa, já fiz errado aqui, ó. Uma resenha crítica de um vídeo, que ainda eu vou definir, tá? E uma atividade avaliativa em sala de aula, que não é sobre isso também. Então, desculpa, tá bom? Então, tá aqui, gente. Então, aqui tá previsto 2 atividades, pode ser que a gente faça uma só, mas é a nota do primeiro bimestre, tá bom? Depois que você tem a nota do primeiro bimestre, você vai ter na minha disciplina, né, de metodologia do ensino da arte no ensino fundamental, metodologia e prática do ensino da arte no ensino fundamental 1 e 2, vai ter uma avaliação final. Então, não está decidido ainda, tá? Mas pode ser uma prova, pode ser um trabalho, pode ser uma apresentação de uma atividade por vocês em grupo, vai ser uma avaliação final, tá? Que é a nota maior que tem na disciplina, para encerrar nossa disciplina. E, gente, depois da avaliação final, tem uma avaliação que chama integrada, que tem em todos os semestres e que tem um pouco de pergunta de cada disciplina que você está fazendo. Então, por exemplo, quem está no primeiro semestre vai ter aí metodologia, não sei que disciplina vocês têm, gente, já estou falando besteira aqui. Vocês vão ter lá aí 3, 4 disciplinas, 5 disciplinas. Então, nessa prova vai ter um pouquinho de perguntas de cada disciplina. Por isso que chama avaliação integrada, tá? Porque ela compõe todas as disciplinas, 5 de cada matéria presencial, se não me engano. Ótimo, Vitor. Então, tem um pouquinho, nessa prova tem 4, 5 perguntas de cada matéria que você está cursando. Por isso que ela chama integrada, tá? É uma prova com todos os conhecimentos que você aprendeu no semestre. Ela não tem um peso muito grande, mas ela também tem um peso que para compor a sua média final. E, gente, importante para o primeiro semestre, hein? Se você, depois de ter as notas do TEA, ter a nota do primeiro bimestre, ter a nota da avaliação final,
ter a nota da integrada, quatro instrumentos diferentes de avaliação, por isso chama avaliação continuada, tá? O semestre todo. Se você não conseguiu a média 6, que é a média para passar, aí você pode fazer uma prova substitutiva, que é uma prova que vai substituir a sua nota da avaliação final se você for melhor do que aquela nota, tá? Então você vai ter uma outra avaliação. Geralmente é uma avaliação escrita, de, né, objetiva, prova de xizinho lá, que o professor aplica para você se você não atingiu a média. Ou seja, a avaliação substitutiva é um castigo para quem não passou? Não. É uma chance a mais, uma nova chance para você ser aprovado na disciplina. Então, vai ter que agarrar com todas as forças. Mas isso a gente vai falar quando tiver para o final. Se alguém não atingiu a média, a gente explica de novo, fala como é que é, porque daí tem que solicitar da secretaria, né, pelo protocolo e etc. Mas a gente vai falando aos pouquinhos, tá, gente? Isso tudo é para vocês saberem que vocês, para passarem na disciplina, vocês têm que ter média 6. Então, juntando a nota do TEA com a nota do primeiro bimestre, com a nota da avaliação final, com a nota da avaliação integrada, tem que dar uma média 6. E vocês têm que também, para passar na disciplina, ter o quê? Frequência mínima de 75% nas aulas. Então, como eu disse, gente, vocês podem faltar 5 quintas-feiras. Faltou 6, já vai faltar mais do que 25%, então é reprovado, mesmo que tenha nota 10, 10 no TEA, 10 no primeiro bimestre, 10 na prova final, 10 na integrada. Não veio, né, em 75% das aulas da disciplina, não é aprovado, é reprovado, tá? Calma que isso daqui já é lá no final. Bom, aqui eu fiz um slide para falar do TEA, né, mas eu falei antes. Então, aí os TEAs, eu vou explicar melhor os TEAs, tá, gente? Durante as minhas aulas, assim que eu for colocando os TEAs, eu vou falando para vocês. Então, cada TEA tem 2 questões. TEA significa trabalho efetivo acadêmico, é para você efetivar lá aquele conhecimento que teve na aula. E tem uma tentativa de resposta só. Mas daí eu falo outro dia para vocês também o porquê disso, porque senão hoje é muito trauma. E, gente, chegou a hora mais legal do slide, que tem foto. Embora eu já tenha falado com vocês sobre isso, né, gente? Eu vou falar um pouquinho mais, porque é importante. Gente, por que que eu, professora Cláudia Almeida, nem sei se eu falei meu nome, por que que eu, professora Cláudia Almeida, estou aqui dando aula para vocês de metodologia e prática do ensino da arte no ensino fundamental 1 e 2, tá? Porque eu sou formada em artes visuais, licenciatura em artes visuais, sou formada em pedagogia e sou formada em educação física, tá? Então eu fiz 3 faculdades, por incrível que pareça, tá? Depois que eu fiz as minhas 3 faculdades, né? Ou depois não, além de ter essas 3 faculdades, eu fiz uma especialização em pesquisa educacional. Eu queria pesquisar coisas sobre educação. Então, eu estudei sobre educação física, eu pesquisei sobre educação, né, na época artística, sobre pedagogia, história da educação, metodologia didática, um monte de coisa, tá? Então, eu fiz uma pós-graduação num nível especialização, nessa especialização que se chamava pesquisa educacional. E, além disso, eu fiz um mestrado em fundamentos da educação. Então, gente, eu costumo dizer que eu nasci para ser professora. Eu nasci para ser professora. Não sei o que eu seria se eu não fosse professora. Provavelmente seria outra coisa, mas assim, eu nasci para ser professora. Vocês já estão vendo pelo tanto que eu falo, né? Pelo tanto. E eu gosto de ser professora, sou entusiasmada, eu gosto de dar aula, né? Eu venho aqui, não tem tempo ruim, eu amo dar aula. Então, assim, vocês vão perceber que praticamente eu nasci para isso mesmo. E também sempre fui muito ligada nessa formação, né, minha universitária, acadêmica, em fazer pesquisa. Então, eu, né, até hoje escrevo alguns artigos, publico alguns artigos, tenho 2 artigos publicados na área da arte, uma que foi, né, eu fui a orientadora do Iago, que ele falou sobre a importância dos jogos, né, ou a história dos jogos e a importância dos jogos na formação do ser humano, o ato de jogar, né, e também fui orientadora de uma pesquisa do Marcelo, que é o autor desse quadro aqui, que era aluno de artes visuais, e nós falamos sobre a Vênus na linha da história dentro das obras de arte. Então, a gente foi, né, querer identificar e analisar
cada Vênus que aparecia em todos os períodos históricos. Então, desde do primitivismo até a Idade Moderna, né? Então, os pintores ou os escultores que retrataram a Vênus do seu momento histórico, e a Vênus é considerada a deusa do amor e da beleza. Acho lindo isso, gente. Né, a mais famosa é a Vênus de Milo, que é a do Botticelli, que é aquela que sai da concha, tal, mas tem muitas outras Vênus pintadas por outros grandes artistas, tá? E também esculpida por outros artistas. Vamos lá. Então, essa é a minha trajetória no mundo acadêmico, né? Nessa questão universitária, na minha formação como professora. Então, 3 faculdades, mais especialização, mais mestrado e um percorrido aí no mundo da pesquisa. Ah, professora, mas você só pesquisou, só leu, só fez faculdade? Não, né, gente? Tem mais outras coisas que a gente foi fazer lá. Então, já deu aula? Já, gente. Desde criancinha, cadê minhas criancinhas aqui, ó? Nessa foto aqui do meio, ó. Desde criança de 0 anos, gente, eu dei aula para criança que não andava, que só engatinhava. Tá? Então, escolas de educação infantil especializadas, escolas bilíngues, escola, né, construtivista. Então, já dei aula para crianças de 0 anos, né? 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6. Já dei aula para todos os níveis de ensino: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Confesso que não gosto muito do ensino médio, prefiro as crianças, tá? Já dei aula para ensino médio, assim, durante 2 anos da minha vida. Quando eu pude escolher, falei, não, obrigada. E tinha professor no meu colégio que queria dar aula para adolescente, né? E a minha, eu odeio adolescente, né? Eu não chego assim a odiar, mas eu prefiro as crianças, sabe? As crianças são mais afetuosas, você vê assim, você realmente contribuindo na formação dela e etc, né? Os adolescentes também, gente, mas tem que estudar bastante nessa fase do desenvolvimento humano, que é a puberdade e a adolescência, que são 2 coisas diferentes, né? Mas que ocorrem ali concomitantemente. Mas tem muita gente que gosta muito de trabalhar com os adolescentes. Quando eles também têm um professor bom, quando eles se interessam, quando eles estão engajados, eles são muito bacanas, mas eu confesso que eu prefiro criança, tá? Até por isso que eu tô dando aula de metodologia do ensino da arte no ensino fundamental e não no ensino médio, né? Porque eu me identifico mais com essa faixa etária. E também, né, já dei aula em escola particular, em escola pública, em escola que tinha recursos, em escola que não tinha recursos, escola que tinha materiais, escola que não tinha. Então, tem uma experiência aí eu tenho 20, calma aí, eu formei nossa, gente, tô passada. Eu me formei em 2008, em 2008, eu me formei em 98, então eu tenho 2008, 2018, 21, 13, 23 anos de formada. Então, assim, já dei aula em muita escola, gente, tá? Tem uma vida acadêmica, uma vida de professora, assim, durante muito tempo, mas há 7 anos atrás, mais ou menos, há 10 anos atrás, quando eu entrei na Ítalo, eu tive que optar em ficar no nível universitário ou na escola, porque batia os horários. Não sei se vocês sabem, mas a Ítalo tem alguns cursos à tarde, né? Então eu dava aula, na época, na pedagogia, na madrugada, na manhã, na tarde, na noite. Então eu não tinha horário para dar aula mais na escola, então eu optei por ficar na universidade, tá? Mas tem professor, doutor, né? Que nem a Márcia Polacchini, por exemplo, a coordenadora de vocês. Ela dá aula na universidade, ela é do mundo acadêmico, ela é coordenadora do curso, mas ela dá aula na escola, né? Dá aula no estado. Então, assim, é muito importante ter essa experiência, né, de professor, quem está dando aula no ensino superior. Então, aí são os meus alunos queridos, maravilhosos, né, que a gente vai tirar umas fotinhos aí ao longo da nossa vida. Tirem fotos, tá, gente, com os alunos de vocês, quando vocês forem dar aulas, registrem, que é um momento, assim, muito, muito importante. Gente, por incrível que pareça, faz exatamente não, né? Mas faz uns 18 anos que eu dou aula no ensino superior. Superior, tá, gente? Então, eu comecei dando aula em outra instituição, né? Daí eu fiquei numa instituição durante 7 anos. Quando eu saí dessa instituição, eu entrei na Ítalo, então também dei aula em outras universidades, tá? Dou aula, inclusive, em outra instituição, junto nesse momento, né, da atualidade, do que a Ítalo. Mas, assim, é muito tempo dando aula na universidade, tá, gente? Então, a gente tem aí uma certa experiência profissional aí com o ensino superior,
Aqui, gente, essa foto aqui debaixo da direita é uma vez que eu estava apresentando ao Semearte, que era piquenique com sarau, ó. Que eu que fiz, inclusive, esse painel, né? Que básico do básico do básico, mas eu, junto com os alunos, cortamos papel, colamos na parede, não sei o que, não sei o que, deu um trabalho para tirar depois, a gente teve que pintar a parede, porque não saía por nada no mundo. Mas assim, já organizei evento acadêmico, já dei aula, essa foto da esquerda aqui com os meninos era um festival que chamava História do Corpo, com alunos universitários, curso de educação física, né, para contar a história da educação física através da dança, da arte e tal. Foi muito legal, por isso que é meio esquisita assim, essa foto meio diferente. Meio esquisita, não. É linda, maravilhosa, diferente. Tá? Aqui na foto do meio embaixo, uma amostra de práticas pedagógicas com alunos da pedagogia. E é isso, gente. Então, assim, espero que esse tantinho aí de vida acadêmica, de vida na escola, da minha formação, dos meus estudos, possam contribuir aí na formação de vocês enquanto professores de arte, tá? E para terminar, eu sempre coloco, o Vitor tá aí ainda, que eu tô vendo, tem gente do quarto, do quinto, do sexto aí, que vai falar, professora, desapareceu, ó. Vamos ver se vai aparecer de novo. Aqui, vai falar, professora, de novo essa frase? Sim, gente, de novo essa frase, porque essa é a frase da minha vida, praticamente. Então, é uma frase do professor Rubem Alves. Quem conhece sabe que ele era, né? Porque morreu já, mas é eterno. Maravilhoso. É um professor que, além de ser professor universitário, além de ser uma pessoa maravilhosa, escreveu muitas centenas de livros infantis também. Era bárbaro, professor da Unicamp, teve um restaurante também em Campinas, muito interessante. Chamava o restaurante do Rubem Alves se chamava Dali, né, do Salvador Dali, do pintor Dali mesmo. Ele era muito ligado também às áreas da artes. Mas ele diz o seguinte: ai, que bom que você ama Rubem Alves. Ensinar é um exercício de imortalidade. Gente, isso é tão verdadeiro que a gente tá. O Rubem Alves já morreu e a gente está falando dele aqui, a gente vai falar dele pro resto dos tempos nessa terra, porque assim, ele escreveu obras, ele pensou coisas interessantes. Então, assim, quando você ensina, quando você é professor, você vai ser imortal, porque aquilo que você ajudou a outra pessoa a construir vai ficar na outra pessoa, e aquilo que ela construiu, que ela passa para outra, vai ficar na outra. Então, os ensinamentos do professor, né, não morrem jamais, porque eles ficam dentro de outras pessoas. Então, ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, né, o professor, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. Então, assim, eu desejo do fundo do meu coração que vocês iniciem hoje uma jornada dentro do curso de artes visuais, quem está no primeiro semestre. Quem está do segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, continuem a jornada de vocês dentro do curso de artes visuais, que vocês se formem professores e que o intuito maior de tudo isso seja o quê? Vocês contribuírem para a formação dos seres humanos, de outras pessoas, que vocês ajudem essas pessoas a serem seres humanos melhores, a ser cidadãos melhores, a construir conhecimento sobre arte e construindo esse conhecimento, contribuir com a formação integral dele e que vocês façam a diferença na vida dessas pessoas. Porque uma vez que um professor faz diferença, pro lado positivo, hein, gente? Na vida do aluno dele, ele se torna imortal. Por quê? Porque ele plantou a semente lá no aluno, que é algo que vai se desenvolver, e esse aluno vai ter uma parte do professor junto com ele pro resto da vida. E se ele passar algum conhecimento para outra pessoa, isso que ele aprendeu do professor, ele também vai transmitir. E o professor, que eu falo que é imortal, é um professor que faz diferença na vida do aluno e faz com que essa formação humana, né, integral do aluno seja melhor. Um professor que contribui para isso. E acabou, gente. Hoje acabou. Eu vou abrir a nossa aula agora para perguntas ou para alguma sugestão, alguma crítica. Já, Eduarda, é que o primeiro dia, Eduarda, eu fico mais ansiosa, às vezes eu falo mais rápido, né? E a gente pega mais leve, tá, Eduarda? Então a gente não entrega todo o jogo no primeiro dia, tá?
Então a gente deixa um pouquinho do final da aula para tirar dúvida, para conversar mais assim abertamente com vocês, ou mais assim livremente com vocês, mas essa parte do plano de ensino, de explicar a disciplina, como que vai acontecer as aulas, todas as quintas-feiras, às 19 horas aqui comigo, dessa parte mais assim da metodologia da aula, de como vai ser a aula da matéria, acabou. Mas a gente pode ficar aqui até 9h30 conversando, tirando dúvida, construindo mais conhecimento, mas eu também queria, né, falar para as pessoas que também podem ficar à vontade para hoje, né, sair agora mais cedo, porque semana que vem vai ser 9h30 mesmo, 9h30 que vai acabar. Mas se hoje já precisar, né, fazer jantar, ver os... Eu sei, né, gente, tem gente que tem filho, tem gente que tem família, marido, e é um monte de coisa, né? Tem gente que trabalha o dia inteiro, chegou do trabalho, veio para aula, nem respirou, nem tomou banho ainda. Então hoje vai ter um respirinho a mais aí no final. Preciso jantar, eu também, Yasmin, né? Precisa jantar, precisa comer, precisa se alimentar, tomar banho, um monte de coisa. Mas hoje a gente termina por aqui. Eu fico aqui disponível para quem quiser tirar alguma dúvida da disciplina, da faculdade, do critério de avaliação, de mim, de qualquer coisa, mas quem, né, se sentiu aí contemplada com a explicação e hoje não tem dúvida, pode ficar à vontade para sair, que, né, por hoje já acabou. E espero que o nosso semestre seja maravilhoso a partir de hoje, né? E a semana que vem a gente se encontra de novo aqui nesse mesmo link, tá, gente? Nesse mesmo horário, com um modelito diferente. E é isso. Até mais, Ângela. Um beijo. Ângela Beatriz Gumascaixo. Arrasou, Venturini. Boa noite, Pro. Boa noite, Priscila. Boa noite, Gabriel. Deixa eu falar uns boa noite direito aqui para vocês, né? Aqui. Boa noite, Ângela. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Eduarda. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Gabriel Castanha, Gabriel Sobral, Salma, Vitória, Yasmin e todo mundo que também já foi. Até a próxima. Fala tchau aqui, Panqueca. Fala tchau, gente. Até a próxima.